Comecei falando e já lembrei que eu tinha que desmutar o áudio aqui, né? Toda vez que eu vou começar uma live, eu deixo o áudio mutado, começo falando e depois que eu vou perceber, eu tô com o áudio mutado. Bom, estamos começando aqui a nossa live, né? Nossa jornada do Excel. Espero que vocês tenham tido aí um ótimo dia, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. E a primeira pergunta, né? Como é que tá meu áudio aí pra vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Tá ruim o áudio? Porque eu vi que eu já entrei falando aqui, tava mutado o negócio, né? Mas eu já tirei o mute aqui. E aí, como é que vocês estão me ouvindo? Responde aí pra mim no chat, que eu vou abrindo aqui enquanto eu tô falando com vocês, só pra eu poder acompanhar os comentários aqui no chat. E aí eu já falo pra vocês como é que vai ser a nossa programação aqui. Só responde pra mim aí se você... Tem como fazer tudo isso no Excel online? Tem. Sim, tem. Por enquanto, sim. É que assim, nesse modelo de dashboard, a gente não vai entrar mais na parte, por enquanto, na verdade, por enquanto, a gente não vai entrar na parte de programação, essas coisas, então acredito eu que dê para fazer sim, tá? A maioria das coisas você vai conseguir fazer, se você quiser tentar. Inclusive, na descrição aqui embaixo, tem a planilha para vocês baixarem, tá? Então a primeira coisa, se alguém for acompanhar agora, enquanto eu for falando, né? Se vocês já forem acompanhando e forem fazendo, que eu acho super viável, já baixem a planilha que está aqui na descrição. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, como que faz. Deixa eu acessar aqui, eu troco a minha tela para vocês entenderem. Mas acredito que dá sim, viu, Camila? Acredito que dá sim, tá? A maioria das coisas você vai conseguir fazer sim. A única coisa que ele tem algumas restrições que acredito que você não vai conseguir fazer, né, é questão de programação. Mas como nesse modelo de dashboard a gente não vai usar código, não vai fazer programação nem nada disso, você vai conseguir fazer sim, pelo menos a maioria das coisas, tá? Deixa eu acessar aqui e eu vou... Deixa eu colocar meu celular em modo avião que já tem gente me ligando. E aí eu vou mostrar como que vocês vão baixar a planilha para vocês poderem utilizar, tá? Deixa eu só acessar aqui. Bom, pelo menos o meu áudio está de boa, né? Vocês estão me ouvindo bem. Vamos lá. Aula 1. Eu deixei a planilha no Google Drive, é fácil. Você vai clicar em download e pronto, você já vai baixar a planilha. Já tem a base de dados que a gente vai utilizar aqui. Opa, já tem a base de dados, já tem tudo que a gente precisa já. Deixa eu trocar aqui, ó. Vocês devem estar vendo a minha tela agora, ó. Vocês vão entrar aqui, né? Não, embaixo onde vocês estão vendo o vídeo mesmo, vai ter um link aqui, ó, do Bitly. Você vai clicar nesse link, ele vai abrir o Google Drive aqui para vocês. Abrindo aqui, ó, você já vai ter a planilha aqui, tá? Aí você vai vir aqui nessa setinha para baixo, ó, fazer download. Clicou aqui, ele já vai baixar no seu computador, aqui ele já vai te mostrar todas as abinhas que tem, ó, que tem a aba com a base de dados. Deixa ele carregar aqui, ó. Aqui é a base de dados, tem uma aba com a categoria, tem uma aba com o fornecedor e tem uma aba com a função PROC-V. Que eu deixei um outro modelinho pronto para a gente poder aprender a função PROC-V para implementar nesse modelo de dashboard que a gente vai usar essa função, tá? Então, se vocês quiserem, já pode fazer o download da planilha aí. Eu já aguardo uns minutinhos para o pessoal começar a entrar, para vocês baixarem a planilha, para a gente já começar a trabalhar. E antes disso, deixa eu fechar essa tela aqui. Vamos voltar aqui para o nosso cronograma. E eu vou começar a falar para vocês do nosso cronograma aqui, da nossa programação da semana, tá? Deixa eu só... Nossa programação da semana, tá? Deixa eu só... Esperar mais um minutinho. Conheci o seu canal hoje e aprendi muito. Parabéns. Ah, obrigado, Camila. Tem bastante vídeo lá. E agora, a partir da próxima semana, a gente vai começar a trazer vídeos de VBA, né? Não sei se você já ouviu falar de VBA, mas VBA é uma parte de programação dentro do Excel. Então, a partir da próxima semana, a gente vai começar a trazer esses vídeos também de programação, porque o conteúdo que a gente tem lá hoje é mais focado para quem está começando a mexer no Excel. Mas tem uma galera lá também que já sabe, inclusive já está mexendo nessa parte de programação. Então, a gente vai começar a mesclar um pouquinho o conteúdo, né? A gente vai continuar trazendo esse conteúdo para quem está começando, só que a gente também vai trazer conteúdos um pouco mais avançados, né? Que é a parte de programação, de automatização do relatório. Então, isso para vocês que estão começando agora vai ser bastante interessante também, porque lá tem vídeos para quem está bem no comecinho, mas aí quem já está um pouco mais avançado já vai ter um vídeo mais avançado também. Então, vai ter bastante coisa lá e é tudo gratuito, então vocês podem aproveitar o máximo que puder. E aqui no YouTube a gente vai começar a fazer lives semanais também. Então a gente vai pelo menos uma vez por semana, a gente vai pegar um assunto lá, eu sempre vou comentar com vocês qual vai ser o tipo de assunto, e a gente vai começar a trazer aqui para o canal para começar a pelo menos uma vez por semana a gente fazer umas videoaulas aí com mais interações, para vocês tirarem mais dúvidas, para entender qual é a necessidade maior de vocês. A gente vai falar bastante sobre carreira, mercado de trabalho, vai ter muita coisa aqui a partir da próxima semana, então é bem legal vocês passarem a acompanhar aí também.
falar de análise agora. Bom, já deu um tempo aqui para a galera entrar. Vamos fazer o seguinte, vou começar aqui explicando primeiro o cronograma para vocês, tá? Então eu vou falar aqui quais são as aulas que nós teremos, o que a gente vai aprender em cada aula, e aí a gente já começa aqui com a mão na massa, tá? Então vamos lá. Cronograma da jornada do Excel. Aula 1, que é essa aula que a gente está começando agora. Primeiro, conhecendo o Excel. E antes da gente focar em cada um dos tópicos aqui, eu preciso entender de vocês, né? Tem alguém aqui nessa live que não sabe nada de Excel? Porque quando a gente colocou o alunos para rodar, a gente falou, olha, a gente vai ensinar a pessoa desde o absoluto zero. Se ninguém me falar que não sabe nada aqui e o pessoal já estiver um pouco mais avançado, eu já até pulo essa etapa aqui do conhecendo Excel. A gente já vai aqui direto para analisando a base de dados. Mas se alguém falar aqui para mim, eu não conheço nada, estou começando agora, caí de paraquedas aqui, vi um anúncio seu e estou caindo aqui dentro, não sei nada, tá? Então a gente vai dar uma breve explicação aqui do que é o Excel, para que serve, etc e tal, tá? Então se tem alguém aqui que não sabe ainda Excel, que não sabe absolutamente nada, levanta a mão aí e fala eu, que aí a gente vai explicar aqui. Não tenha vergonha não, tá, gente? Porque é super normal, tá? Essa live aqui não é para quem já sabe, inclusive é para quem não sabe nada de Excel. Então, se tiver alguém aí, já levanta a mão aí para eu poder entender aí como é que a gente vai começar aqui a nossa aula. Beleza. Enquanto eu vou falando aqui, daqui a pouco eu olho o chat. Então, se tiver alguém que não sabe nada, eu vou explicar um pouquinho do Excel. Depois a gente vai fazer... Essa parte aqui é a parte mais importante de todas, analisando bases de dados. O que é analisando a base de dados? É você entender o que você tem dentro da sua base de dados, para a partir dela você pensar em qual é o modelo de dashboard que você vai fazer e quais são as informações que você tem para construir um dashboard, né? Então isso aqui é a base. Se você não sabe a base, se você não consegue analisar bem uma base, não adianta você tentar sair aí criando um modelo de dashboard, você vai misturar as informações, você não vai fazer o gráfico ideal, você não vai fazer o modelo certo do dashboard, tá? Então isso aqui não dá certo. Primeiro de tudo é analisar a informação que você tem dentro da base de dados. Depois eu vou ensinar para vocês como formatar uma base de dados no formato tabela e vou explicar a importância de se fazer isso. E por último, a gente vai finalizar essa aula de hoje com a função PROC-V. Olha só, quem está chegando agora já vai de cara aprender na primeira aula já fazer a função PROC-V, que é o terror aí de quem está começando a mexer com Excel, né? Então, vou dar um minutinho, sai o ônibus e vai chegar outro. Então pode ser que tenha alguma interferência aí. Beleza, deixa eu ver aqui. Conheço pouco, mas está funcionando. Conheço pouco, faço uma gestão das minhas vendas e cálculos. Mas você já mexe, então já sabe já o básico do básico. Beleza, vou marcar aqui então conhecendo o Excel já como verdinho. E aí a gente já vai para a parte da base de dados. Eu só vou dizer aqui o foco principal, que eu imagino que a maioria já sabe, né? Para que serve o Excel? O Excel ele é uma ferramenta de análise de dados. Tem pessoas que, inclusive, isso aqui é até bom falar, porque por mais que tenha alguém que já conheça, o pessoal confunde muito. Eles acham que o Excel, porque ele comporta bases de dados, ele acha que ele é um banco de dados. O Excel ele até é um banco de dados, entre aspas, tá? O principal foco do Excel não é armazenar informações, é fazer análise dessas informações. Porém, né, muitas pessoas, principalmente quem não sabe programar, joga as bases de dados tudo aqui dentro. Então, que nem, por exemplo, eu tenho a minha base de dados aqui, ó, tá aqui dentro do Excel, tá? Mas quando você tem uma base muito grande, você trabalha com muitos dados, você vai ver futuramente, se você for trabalhar numa área de planejamento, EMAS, uma área de análise de dados, como DBA, nessas áreas você vai ver que serão raras as situações que você vai usar o Excel como próprio banco de dados. Tá? Você vai usar um SQL Server, um PostgreSQL, um Microsoft Access, outros bancos de dados que aguentam muito mais informações. Então, o Microsoft Excel, o foco principal dele é fazer análise de dados. Eu vou até abrir o modelo aqui para vocês verem, que eu tinha fechado ele e peguei a mesma base que vocês. Eu vou mostrar para que serve o foco principal do Excel, para que serve ele. Você vai entender agora. Porque tem muita gente ainda que está começando, e até quem já tem pessoas que até quem já tem um nível avançado ainda não enxerga o Excel dessa forma, tá? Mas a hora que a pessoa começar a trabalhar em um lugar que exige muitas informações, ela vai começar a mudar um pouquinho o conceito dela e vai ver que o Excel, o foco dele principal é para analisar uma base de dados e não necessariamente servir como banco de dados. Mas aí vocês vão entender agora no decorrer dos dias aí. Deixa eu abrir aqui o dashboard, que eu já vou explicar para vocês. Tem uma pessoa que falou que não sabe nada, né? A Gabriela Santos. Ótimo, Gabriela. Você já está entendendo aqui, pegando o comecinho do comecinho aqui, ó. Eu estou explicando para a galera aqui para que serve o Excel, né? Então, o Excel, né? Vamos só voltar um pouquinho recapitulando. Ele é uma ferramenta de análise de dados, né? Então, você consegue ter informações dentro do Excel, o que a gente chama de bases de dados. O que é uma base de dados? Né? Eu vou te explicar o que é uma base de dados, senão eu vou falando aqui, você não vai entender nada, né? Então vamos lá, vamos por etapa. Primeiro de tudo, o que é o Excel? Ele é uma ferramenta de análise de dados. Ele é isso aqui que você está vendo na tela agora.
Deixa eu ampliar. É isso, esse monte de informações aqui são análises que ele vai proporcionar para você. Então isso aqui é o que a gente chama do tal do dashboard, né? Então o que eu estou visualizando aqui? Eu tenho alguns botões aqui em cima que eu consigo fazer filtros. Tudo que eu clicar aqui em cima ele vai fazer um filtro nessas informações aqui embaixo, que são esses gráficos. E o que são esses gráficos? Eles mostram o comportamento da minha loja, da minha empresa, né? Então, o que eu estou vendo aqui? Eu tenho 3 modelos de gráfico aqui. Eu tenho uma visão por mês, né? Tá vendo essas torres aqui? Essas torres, ela representa a quantidade de vendas que eu tive por mês. Então, tem aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente. Esse número que você está vendo no topo é quantas vendas eu fiz em janeiro. Está vendo que essa torre está bem grandona? Então tem aqui 48.675 vendas. Isso aqui foi a quantidade de produtos que eu vendi no mês de janeiro. Tá? Depois eu tenho fevereiro. Está vendo que fevereiro ele já dá uma queda bem grande, 17.395. Então aqui eu consigo, nesse primeiro modelo de gráfico, que eu vou selecionar aqui, ó, nessa seleção que eu fiz, eu consigo analisar aqui as minhas vendas mês a mês. Beleza? Aqui embaixo eu já tenho um outro tipo de gráfico. Que gráfico que é esse? Ele me mostra aqui uma visão por produto. Então eu consigo saber de todos os produtos que eu vendi, quais foram as vendas, a quantidade de vendas que eu fiz mês a mês, certo? E aqui embaixo eu consigo saber quais foram os produtos, ou seja, desses meses aqui, quais foram os produtos que eu vendi e quanto eu vendi desses produtos. Então quando eu olho aqui embaixo, eu tenho aqui calça, meia, cueca, calcinha, sutiã, camiseta e vestido. Beleza? Legal, então eu tenho um gráfico de vendas por mês, eu tenho outro gráfico que mostra quais são os produtos que eu vendi e eu tenho um terceiro gráfico aqui que mostra as minhas filiais. Vamos pensar que você é lá um empresário de sucesso, né? E você tem várias lojas em várias regiões diferentes. Então nesse último modelo de gráfico aqui, ele me mostra as vendas por região. Então eu sei quantas vendas eu fiz em São Paulo, eu sei quantas vendas eu fiz. Aqui eu tenho São Paulo, né? Deixa eu tirar meu celular aqui. Eu tenho São Paulo, Curitiba e Minas Gerais. São Paulo, Minas Gerais e Curitiba. Nesse modelo aqui eu não quis colocar quantidade, eu quis colocar percentual. Porque vocês vão entender no decorrer dessas aulas qual é o tipo de gráfico que se enquadra melhor. Tá? Como eu estou olhando um gráfico por filial aqui, eu tenho regiões diferentes, é interessante olhar mais a questão do percentual, porque eu já tenho aqui em cima número de vendas, eu já tenho aqui por produto, por mês, então não preciso ficar colocando em todos os meus gráficos especificamente números. Tá? Então aqui é legal, quando eu estou sabendo por região, é mais para eu ter um direcionamento. Olha, qual é a região que eu estou vendendo mais? Né? Então se eu olhar aqui em São Paulo, eu estou vendendo 42% de todas as minhas vendas. Aqui em Curitiba, 41%. Aqui, 17%. Então, esse é o tipo de visão que eu tenho desses gráficos. Beleza? Legal. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui agora. A tela está no ordem. Agora não está mais, né? Que agora eu estou acompanhando aqui, já mudou a tela. Então, voltando aqui na explicação. Então, é para isso que serve o Excel. Para que ele pegue. Tá vendo esse monte de informação que vocês estão vendo na tela aqui? Ó? Isso aqui é uma base de dados, tá? Para quem foi? Foi a Gabriela que falou, né? Gabriela que disse que não sabe nada. Gabriela, isso aqui é uma base de dados. Então, para você conseguir chegar nessa informação aqui, você precisa de uma base de dados por trás desses gráficos. Né? E aí, esses gráficos aqui eles estão apontados para uma tabela dinâmica, que você vai aprender o que é uma tabela dinâmica, que tem um papel. O que uma tabela dinâmica faz? Ela consolida as informações que você está visualizando nessa base aqui. Ó. Então, isso aqui é o que você vai extrair de algum lugar. Alguém vai te dar essa informação, seja um sistema, seja uma área que vai te mandar isso aqui por e-mail, seja um site que você vai acessar e vai baixar essa informação. Independente de onde você vá atrás dessa informação, como ela chega até você, ela vai chegar. Então você vai pegar essa base de dados aqui que você não consegue fazer análise nenhuma, que eu olhando aqui, ó, eu estou vendo um monte de informação aqui que eu não estou entendendo nada. Né? E essas informações aqui, eu não consigo fazer uma análise que bater o olho e falar, putz, eu estou vendendo mais aqui, estou vendendo mais ali, isso está bom, isso está ruim. Não dá. Então é disso aqui que você vai fazer toda a modelagem, você vai tratar todos esses dados para chegar no resultado final, que é esse modelo aqui, que é o que a gente chama de dashboard. Tá? Então é para isso que serve o Excel, para pegar uma base de dados nua e crua, sem informação, quer dizer, com informações que você não consegue fazer nenhum tipo de análise, e transformar em um relatório gerencial que você consiga bater o olho e falar, opa, isso aqui está bom, isso aqui está ruim, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu não preciso mexer, isso aqui eu preciso mexer. Então é para isso que serve, para fazer análise de dados. Beleza? Legal? Conseguiu entender? Dá um joinha para mim se você conseguiu entender. Comenta aí, entendi. Se você entendeu, fala aí para mim, entendi. Enquanto isso, eu vou trocar a tela aqui e vou mostrar uma coisa para vocês aqui na base. Entendi, beleza, legal. Olha o Alexandre, tá falando que entendeu, beleza, ótimo. Bom, eu vou continuar a explicação aqui, se alguma outra pessoa não entender, é só me falar que depois eu volto aqui. Então, estou acompanhando o chat de vocês. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que eu vou fazer, tá? Quem foi a Gabriela, né? Gabriela que disse para mim que não sabe nada, como que funciona o Excel nessa parte de baixo, tá, Gabriela? É assim, aqui embaixo, ó, vou dar uma explicação rápida nessa parte para você.
para você entender um pouquinho. O Excel ele é composto, vamos pegar essa planilha aqui que está em branco, ó. Ele é composto por esse monte de quadradinhos aqui, retângulos na verdade, né? O que são esses retângulos? Esses retângulos nós chamamos de células. E a partir de cada uma dessas células aqui que eu vou começar a inserir uma informação. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, e clicar aqui na 1 e digitar o meu nome, Paulo, e dar um Enter, olha só, o nome Paulo vai ficar fixado nessa célula aqui. E por que você deve estar perguntando, mas por que o Excel é cheio de quadradinho? Por que significa esses quadradinhos, né? Esses quadradinhos aqui são para poder identificar cada uma das células. Então, por exemplo, essa célula que eu cliquei aqui, ó, ela tem um nome. Cada um desses retângulos aqui, ela tem uma identidade própria. Como é que eu consigo saber qual é a identidade de cada um desses retângulos aqui? Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, ele tá vendo que eu cliquei aqui no meu nome Paulo, ele já deixa um retângulo mais em destaque, né? E como é que eu sei qual é o nome, a identidade dessa célula? Eu tenho duas formas de saber isso. Se eu olhar aqui em cima, tá vendo que eu tenho aqui, ó, um monte de letra aqui, A, B, C, D, E, F, G. Isso aqui nós chamamos de coluna. Cada coluna é representada por uma letra, né? Então eu tenho aqui a letra A, letra B, letra C, letra D, e assim vai até o alfabeto inteiro aqui. E como que eu sei? Uma célula não é composta só de uma coluna, né? Só das letras aqui. Ela é composta de uma interseção, que é uma coluna e uma linha. O cruzamento dessas duas gera uma identidade para uma célula. Então aqui, eu não estou selecionando aqui o nome Paulo. O nome Paulo ele está na coluna A. Tá vendo que ele já deixou em destaque aqui a coluna A. E na linha 1. Por que linha 1? Tá vendo aqui do lado? Eu não tenho uns números aqui do lado. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, esses números aqui que você está vendo do lado são linhas do Excel. Então, para eu conseguir identificar uma célula, eu faço o cruzamento dessas informações, de uma coluna e de uma linha. Então, aqui a palavra Paulo, que eu escrevi, está no que a gente chama de célula A1, ou seja, coluna A, linha 1. Se eu colocasse aqui, eu vou tirar daqui e vou jogar aqui no meio. Joguei aleatório aqui, tá? Então, eu trouxe o Paulo daqui, eu trouxe ele para cá. Qual a identidade dessa célula? Ele está aqui ó, na coluna J, certo? Tá vendo que ele está aqui na coluna J. Ele deixa até um pouquinho mais em destaque ela. E a linha aqui, ó, ela fica em destaque também, ó, linha 9. Então eu sei que essa célula pertence à coluna J, linha 9. Beleza? E eu tenho uma outra forma de saber também que é até mais rápido que isso. Se eu olhar aqui em cima, ó, tá vendo essa parte que eu tenho aqui em cima da minha coluna A? Está escrito J9. Conforme eu vou movimentando com a minha setinha do teclado aqui, ó, tá vendo que ele vai mudando? Ó? J8, K8, L8, M8, N8, O8 e assim por diante. Tá? Então é assim que a gente identifica uma célula dentro do Excel. Então você já entendeu que cada um desses retângulos aqui, eles são chamados de célula, e para que eu consiga identificar o nome de uma célula, basta com que eu olhe aqui na minha coluna e na minha linha ou nesse cantinho aqui. Beleza? Legal. Mediante a isso, o que são essas informações que eu tenho aqui em cima? Isso aqui é a minha caixa de ferramentas, meu painel de ferramentas. Né? Então aqui eu posso fazer um monte de coisa. Se eu quiser, por exemplo, ó, vamos voltar aqui e digitar Paulo de novo. Se eu quiser vir aqui no Paulo e formatar essa escrita aqui, consigo. Eu posso vir aqui ó, nessa parte de fonte, tá vendo? Eu posso alterar aqui a fonte da minha letra. Ela está, por exemplo, calibre. Eu posso vir aqui e colocar uma outra fonte. Vamos pegar aqui, por exemplo, vou digitar aqui Arial. Eu posso digitar aqui fonte Arial, ó, e eu tenho a fonte Arial aqui. Eu posso clicar, ele já trocou aqui a minha fonte. Eu posso vir aqui e colocar em negrito, se eu clicar nesse N. Posso deixar em itálico, que ele deixa um pouquinho deitado. Posso deixar sublinhado, que ele coloca um risco embaixo. Eu posso vir aqui e pintar a cor dela, ó, nesse azinho, tá vendo? Eu posso colocar, por exemplo, o vermelho. Ele vai pintar aqui de vermelho. Vou dar um zoom aqui para você ver. Aliás, não vou dar zoom não. Eu vou aumentar isso aqui que eu já aproveito e te mostro uma função. Tá vendo esses azinhos aqui em cima? Ó? Esse A maior e esse A menor? Esse A maior, ele vai, se eu for clicando, ó, ele vai ampliando o meu nome. E esse Azinho menor, ele vai diminuindo. E repare que ele vai mudando o número aqui também. Eu posso tanto aumentar o tamanho de uma fonte por aqui, né, aumentar e diminuir por esses Azinhos, ou eu posso vir aqui e digitar o número que eu quero. Eu posso clicar aqui e colocar 50, por exemplo. Olha só, ele já ampliou aqui para mim o meu texto. Inclusive, ele amplia a minha linha inteira aqui. Beleza? Então, essa parte aqui em cima é de formatação. Então, eu posso trocar o tipo de fonte, eu posso deixar ela em negrito, itálico, sublinhado, posso trocar o tamanho da minha fonte, posso pintar a minha fonte, posso pintar também o fundo da minha célula. Como é que eu faço isso? Bom dia aqui do lado. Ó. Se eu clicar em amarelinha, tá vendo? Ele pintou essa célula. Mas você fala para mim, nossa, Paulo, mas a palavra Paulo está ultrapassando as outras células, né? Porque quando você digita uma informação numa célula, e se essa célula, a informação ela for maior do que essa célula, ele meio que visivelmente é como se ele tivesse passando por cima das outras células, mas ele não está. Só você vir aqui na coluna, ó, deixar o seu cursor parado aqui, fazendo esse sinalzinho de mais, dá um duplo clique aqui que ele vai aumentar o tamanho da sua coluna. Você pode fazer isso também, tá? Você pode ampliar aqui, ó, o tamanho de uma coluna, né, que a gente chama da sua célula aqui, só que aí você amplia o tamanho da coluna inteira. Então você pode tanto aumentar o tamanho de uma coluna quanto
diminuir o tamanho de uma coluna. Então, essa parte aqui que eu te mostrei de fonte é para você mexer só na sua escrita aqui, no seu texto, na palavra que você colocou aqui, beleza? Se eu ampliar aqui, por exemplo, a minha coluna, ó, tá vendo que o polo está alinhado para a esquerda? Dá para deixar isso no centro aqui também? Dá para deixar. Eu posso vir aqui nessa parte de alinhamento. Ó. Eu posso clicar aqui nesses pontinhos aqui do meio, ó, que ele já deixar o cursor do mouse parado em cima, ele escreve centralizar. Então, se eu clicar aqui, ó, ele joga o meu texto para o meio. Se eu clicar no da esquerda, ele alinha o meu texto para a esquerda. Se eu clicar nesse outro aqui para a direita, ó, ele vai alinhar o meu texto para a direita. Então, essa parte de alinhamento serve para isso, para você alinhar o seu texto da sua célula, beleza? Então, olha só, vou deixar ele centralizado aqui, por exemplo. Aqui em cima, esses risquinhos que você está vendo aqui em cima, ó, é para você subir o seu texto, tá vendo? Se eu olhar aqui a minha frase Paulo, ela está bem no cantinho, né, da minha célula aqui, na parte de baixo. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Ela está bem, o Paulo está escrito um pouquinho mais para baixo. Se eu quiser deixar ele bem no centro da minha célula, eu venho aqui na parte de alinhamentos. Você viu que essas três barrinhas aqui de baixo é para alinhar na parte horizontal, para a direita, para a esquerda ou deixar no meio. Essas três barrinhas aqui em cima, ó, é para eu alinhar na parte vertical, ou seja, tá vendo que ele está na última aqui, ó? Vou deixar o mouse parado, ó, alinhar embaixo, ou seja, ele joga o texto tudo para baixo. Se eu clicar nessa da esquerda aqui, ó, vou deixar o mouse parado, alinhar no meio. Cliquei aqui, ele vai subir um pouquinho, entendeu? Ó. Deixa eu ampliar um pouquinho a célula aqui, senão não dá para perceber. Vou voltar. Ó, tá vendo? Ele subiu um pouquinho. Agora, se eu clicar aqui no último, ó, ele joga lá para cima. Então, eu consigo também distribuir isso. Eu posso deixar ela bem no centro. Ó, se eu clicar aqui, ó, nesses pontinhos de cima e no pontinho de baixo, ele vai deixar bem no centro do meu retângulo. Tanto na horizontal quanto na vertical. E aqui você pode ir brincando aqui e colocando do jeito que você quiser, tá? Então, aqui é a parte da fonte que você muda cor, tamanho, e deixar ela negrito, itálico ou não. Você pode colocar linha de grade também. O que é uma linha de grade? Tá vendo que aqui eu estou vendo um monte de linha de grade cinza. Eu posso mudar a cor dela. Eu posso, por exemplo, fazer uma seleção aqui de várias células e vir aqui, ó, nessa parte de fonte ainda, tá? Eu clico aqui na setinha para baixo, ó. Isso aqui se chama borda, tá? Então eu clico nessas bordinhas aqui, ó, e ele me dá algumas opções de bordas aqui. Eu vou pegar essa daqui, por exemplo, ó, todas as bordas. Se eu marcar isso aqui, ó, e clicar nela, olha o que ele criou aqui para mim. Ele criou bordas numa cor preta, uma cor em destaque, mais forte. Porque por padrão o Excel ele vem com esse tom mais clarinho, né? Como se fosse um cinzinha claro. Então eu posso vir aqui e deixar uma célula um pouquinho mais em destaque. Mas futuramente você vai aprender, quando você começar a mexer com o Excel mesmo, você vai vir aqui, você vai fazer isso aqui. Ó, você vai clicar em exibir e vai sumir com todas essas linhas de grade. Isso aqui é horrível na hora que você vai criar um dashboard, tá? Tá vendo que eu tirei aqui, ó, todo mundo? Eu posso vir aqui depois, ó. Não se atente a isso aqui, eu estou fazendo rápido, porque isso aqui para você, por enquanto, não te interessa muito. Eu posso vir limpar. Quando você vai criar um dashboard, você vai usar assim, ó, sem linha de grade nenhuma, tá? Mas quando você está aprendendo a mexer no Excel, é interessante que você utilize as linhas de grades, que elas vão te dar uma referência para você entender onde está cada coisa, onde está cada célula. Na hora de você usar uma função, isso vai ser bastante útil para você, beleza? Então, eu vou devolver as linhas de grades aqui. Vamos voltar para cá. E aí, eu te mostrei aqui só o básico, tá? Porque o Excel ele é muito amplo, ele tem muita coisa ainda. Então, eu te mostrei a parte de fonte, a parte de alinhamento. Se eu quiser, por exemplo, vir aqui, ó, vamos dizer que eu tivesse aqui um valor, né? Se eu tivesse, por exemplo, aqui escrito R$1.000, tá? Por exemplo, ó, coloquei aqui, R$1.000. Por exemplo, tá vendo que ele está 1000? Ele não está num valor monetário, né? Não está no valor de dinheiro. Como é que eu mudo isso? Nessa parte de números aqui, ó, se eu clicar na setinha para baixo, ó, eu tenho várias opções de escolha. Eu posso colocar no formato número, formato moeda, contábil, no formato de data. Você vai entender depois que uma data no Excel ela não é bem uma data, ela é um código que se transforma em uma data. Data abreviada, eu tenho data completa, eu tenho hora, eu tenho porcentagem. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em contábil, vou pegar esse de contábil. Cliquei aqui em contábil, tá vendo que ele já deixa para mim 1.000,00 e coloca o símbolo monetário aqui, o R e o cifrão. Então, essa parte aqui é para eu formatar uma célula do jeito que eu quero. Se eu não quiser deixar contábil, posso voltar aqui e deixar em geral. Ele vai deixar somente o número digitado. Então, isso aqui a gente vai usar bastante também, essa parte de formatação. Se eu quisesse colocar no formato percentual, poderia vir aqui na setinha e escolher aqui, por exemplo, porcentagem. Olha lá. Só que agora eu vou vir e vou digitar, por exemplo, 100 aqui. Tá? Se eu quiser tirar as casas decimais, posso? Posso. Aqui na parte de números também, ó, eu tenho essas setinhas aqui. Ó. Essa setinha para a esquerda, se eu deixar o mouse parado em cima, tudo que você deixar o seu cursor do mouse parado em cima aqui do Excel, ele vai te falar o que significa aquela função específica. Tá? Então, deixei parado aqui, ó, aumentar casas decimais. Então, se eu clicar aqui para a esquerda, ó, ele vai aumentando as minhas casas decimais. Se eu clicar no outro da direita, ele vai diminuindo aqui as minhas casas decimais. Beleza? E aqui eu tenho alguns atalhos. Ao invés de eu ter que vir aqui e selecionar, por exemplo, moeda, contábil, eu posso simplesmente clicar aqui embaixo. Ó. Tem o atalho percentual, ele já transforma o que estiver aqui no formato percentual, e aqui ele já transforma no formato contábil também. Ó. Eu posso escolher aqui o meu formato, se é português, inglês, euro, enfim. Isso aqui é bem interessante também.
mas não é o caso agora, a gente não vai focar muito nisso também. E aqui vem todo o restante do Excel, que a gente não vai ver nessa aula, né? O principal para você entender que está começando agora é essas três coisas que eu te mostrei, que é fonte, alinhamento e número, tá? Essa parte de formatação, células, edição, isso aqui a gente não vai ver nessa jornada do Excel, a gente não vai focar nisso, tá? Porque no nosso modelo de dashboard, inclusive, a gente nem vai utilizar essa parte aqui, beleza? E aí aqui em cima você tem outras opções, você tem inserir imagens, você pode inserir gráficos, que você vai aprender nas próximas aulas isso, tem layout de página, fórmulas, tem parte de dados, enfim, tem uma série de opções aqui que a gente não vai entrar tanto em detalhe agora. Beleza? Então o que você precisa entender a princípio é essa parte aqui, como você faz para digitar numa célula, que é você clicando na célula e simplesmente digitando o que você quiser, e como você formata uma célula, que a gente vai utilizar isso nas próximas aulas. Beleza? Então acredito que aqui é uma explicação simples, rápida e prática para quem está começando agora. Acho que dá para entender essa parte aqui, né? E conforme a gente for fazendo as videoaulas aqui, eu vou explicando bem detalhadamente a questão das fórmulas, como eu for criando um gráfico, para que você possa acompanhar. É interessante que vocês baixem a planilha e acompanhem comigo, tá? Depois essa aula vai ficar gravada, não tem problema. Presta atenção, vocês podem fazer o seguinte, presta atenção primeiro nessa videoaula, tá? Entende o que eu estou fazendo, e aí depois que vocês assistirem isso, vocês vão e revejam essa live, e aí vocês vão acompanhando junto, que aí fica mais fácil. Agora acho que o foco principal é vocês prestarem bastante atenção e entender aqui, porque na segunda vez que vocês forem ver, aí vocês vão conseguir fazer com mais tranquilidade, beleza? Então vamos lá, deixa eu olhar aqui rapidinho o chat. Uma dúvida, o Excel oferecido gratuitamente online pelo Office 365 tem as mesmas funções que o Excel original instalado no computador? E quanto ao Google Planilhas? Então, na verdade assim, quando você usa o Excel online, eu particularmente nunca usei o Excel online, tá? Eu não gosto do Excel online porque tudo que é online, no meu ponto de vista, é lento. E eu não gosto de ferramenta lenta. Então a maioria das ferramentas online, qualquer sistema online que você vai fazer, ela é um pouco mais lenta. E o Excel Online você não vai conseguir, você até consegue fazer a maioria das coisas, mas quando você tiver que fazer cruzamento de informações, acessar um banco de dados externos, usar a parte de VBA, muito provável que você não vai conseguir fazer por lá, tá? Então, assim, esse dashboard você vai conseguir fazer por lá. É muito provável que sim. A maioria das coisas você vai conseguir fazer no Excel online, tá? Mas para você conseguir se aprofundar mesmo no Excel, para você ter uma boa performance, para você entender melhor, eu te aconselho a ter o Excel na sua máquina. Porque aí você vai conseguir, inclusive a carinha dele é um pouquinho diferente. E eu, particularmente, prefiro 1000 vezes o Excel no computador do que o Excel online. Mas você consegue fazer a grande maioria das coisas. Inclusive, se eu não me engano, acho que até a parte de VBA também tem no Excel online, tá? É que eu nunca usei o VBA no Excel online, mas acredito que até isso tenha também. Então, isso que a gente vai aprender agora, você pode aprender fazendo pelo Excel Online. Eu só não sei dizer para você especificamente se vai ter a mesma carinha aqui, né? O mesmo layout de todas as informações. Pode ser que mude alguma coisa ou outra, mas acredito que aí pela lógica você consiga entender isso. Mas sim, dá para você utilizar o Excel Online para montar esse modelo que a gente vai montar agora. Inclusive, se tiver alguma coisa aqui que a gente começar a falar e você falar para mim, não dá para fazer isso, me dá um toque aqui agora, que eu já é bom para eu saber também, porque até onde eu sei, acho que você vai conseguir fazer tudo sim. Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui então para a nossa parte, já dei uma explicação básica, né, um resuminho do Excel. Vamos agora então para pôr a mão na massa, né, para a gente entender aqui a nossa base de dados. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu tiver uma base de dados em mãos, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Estou aqui com a minha base. Vamos imaginar o seguinte. Você está aí na sua empresa e aí você recebeu uma base de dados de alguém, tá? Ou você tem a sua empresa, você mesmo baixou essa base do sistema, independente de onde veio essa base de dados. Ela vai vir para você desse jeito, ó, esse monte de informação que se você olhar aqui chega até a doer a vista, você não entende nada, tá? Então você tem aqui várias colunas, várias informações, tudo sem formatação. Lembra a parte da data que eu falei para vocês, que data no Excel ela é um código? Olha só, eu vou colocar aqui para você ver, ó, a parte da data. Essa coluna N aqui de navio, está escrito data, tá vendo? Olha aqui, você está conseguindo entender alguma coisa? Que dia que é cada uma dessas linhas? Você não sabe isso. Por quê? Porque geralmente quando a gente pega essa informação do sistema, e alguns sistemas também são padronizados dessa forma, você vai pegar uma base que não vai vir a data certinha para você. Ela vai vir a data com um monte de código. E é aí que entra o que eu acabei de explicar, essa parte aqui de formatação de números. Beleza? Então tá, legal. Você foi lá e pegou a sua base de dados. Tá? E aí, o que você vai fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é entender quais são as suas colunas, o que você tem de informação nessa base de dados, né? Então, por exemplo, olha só, vamos analisar as colunas que eu tenho aqui. Eu tenho a coluna produto, aliás, código, eu tenho a coluna produto, meta, quantidade vendida, meta, valor de venda, ou seja, se eu parar só nessas 4 colunas aqui, eu já sei que as duas primeiras aqui, ó, eu tenho
uma meta de venda, ou seja, quanto eu tinha que vender. E na segunda coluna eu tenho a quantidade que eu vendi. Então eu falo, opa, legal, então eu já sei aqui se eu estou bem ou se eu estou mal. Por quê? Porque na hora de eu construir meu dashboard, eu vou ter uma coluna que vai me dizer quanto eu tinha que vender e outra coluna que vai me dizer o que eu vendi. Super legal, é ótimo. E tem base de dados que ela não te mostra a meta, ela só mostra o quanto você vendeu. E aí você precisa entender, né, se você está bem ou se você está mal. Mas a maioria, quando você trabalha numa empresa de grande porte, a maioria você vai ter essas duas colunas, uma coluna de meta e uma coluna de vendas. E se você que está começando agora, se de repente você tem até a sua própria empresa, está querendo aprender o Excel para implementar algo na sua empresa, se você não tem uma coluna de meta e você quer acompanhar suas vendas, é interessante, inclusive, que você crie metas para você. E aí você vai ter essa coluna. Olha o barulho do ônibus, ó. Gente, é muito alto esse barulho. É interessante que você crie essa coluna de metas. Por quê? Para você ter uma meta, porque tudo na vida a gente precisa ter uma meta. E para você passar a acompanhar isso no Excel é bem bacana, porque vocês vão entender depois no dashboard como é que a gente faz essa análise. Beleza? Então tá, eu tenho uma coluna de meta, quantidade de meta, eu tenho uma quantidade vendida e depois eu tenho, aqui eu estou falando de número, não é de dinheiro, tá? De mercadorias. E depois aqui, ó, eu já tenho duas outras colunas que eu tenho, que são colunas de valores. Ah, Paulo, mas como é que eu sei se está tudo como número? Não tem formatação nenhuma. Se você olhar aqui, ó, aqui em cima, vamos voltar aqui na coluna C e D. Aqui eu tenho meta-venda e eu tenho quantidade vendida. Eu tenho uma informação aqui que me diz a quantidade, né? Esse QTD aqui é a abreviação de quantidade. Então eu já sei que a quantidade vendida aqui, ela é em número, não em valor. Já nessas outras duas eu tenho a escrita valor-venda, tá vendo? Valor-venda. Na verdade, esse valor venda aqui, isso aqui é valor, meta valor venda. Então eu tenho meta valor venda e eu tenho valor venda, ou seja, isso aqui eu estou falando de dinheiro. Inclusive, ó, eu poderia vir aqui e formatar essas linhas aqui, essas minhas células, no formato monetário, já para começar a melhorar a minha base. Mas a gente não vai fazer isso por enquanto, tá? A gente vai fazer isso daqui a pouco. Beleza. Depois eu tenho uma outra coluna que me mostra a quantidade de reclamação. Legal, que eu também consigo saber as reclamações que eu tenho dos meus atendentes. Então isso é bacana também. Um pouquinho mais à frente eu tenho aqui a coluna vendedor. Você já para pensar, fala, poxa, então eu já sei a quantidade de vendas, eu já consigo ter uma visão de vendas por vendedor, isso é legal. Aqui eu tenho o supervisor, uma coluna de supervisor. Esse supervisor, no caso, é o supervisor de cada um desses vendedores. Depois eu tenho um coordenador, depois eu tenho um gerente, eu tenho um superintendente. Isso aqui é uma estrutura já de uma empresa já de grande, médio a grande porte, tá? E você vai ter um vendedor, você vai ter um supervisor, você vai ter um coordenador, você vai ter um gerente, depois você tem um superintendente, depois você tem um diretor, tá? Então já tem toda a hierarquia aqui, ó. Vendedor, supervisor, coordenador, gerente, superintendente e diretor. Beleza? Só que esses três últimos aqui, do coordenador para cá, não interessa pra gente, que a gente não vai analisar isso por enquanto. Mas você tem isso na base também. Beleza, legal. Aí um pouquinho mais adiante, eu tenho aqui a data de... Aliás, a minha data venda. Isso aqui é muito interessante. Você para pensar o seguinte, pô, eu tenho a quantidade de vendas e eu também tenho a data. Putz, legal, eu consigo saber quanto eu vendi por dia, quanto eu vendi por mês, quanto eu vendi por ano. Uma única coluna te dizendo a data, você já tem três visões. Dia, mês e ano. Ótimo, você pode ter semestre, enfim, o que você quiser, tá? Então você já consegue fazer uma análise legal aqui. Legal, um pouquinho mais para o lado, ó, eu tenho uma outra coluna também escrito mês. Eu tenho uma outra coluna escrito ano. Isso aqui eu já vou explicar para vocês por que eu tenho data, mês e ano aqui, tá? Inclusive eu vou até simular uma situação aqui bem interessante para vocês mais para frente. Depois eu tenho uma outra coluna de cliente. Isso aqui para se você quiser fazer uma análise dos seus clientes, qual é o cliente que mais compra de você. Isso é bacana também. Depois eu tenho mais uma coluna aqui que é a coluna filial. Isso aqui é bem legal. Por quê? Isso aqui me mostra como que estão as minhas vendas por região. Então, tá vendo que eu tenho aqui, ó, Minas Gerais, São Paulo, Curitiba e assim por diante, tá? Aqui ele está com uma outra coluna de reclamação. Isso aqui, na verdade, aqui é assim. Aqui eu tenho uma coluna de reclamação com quantidade e aqui eu tenho uma outra coluna escrito reclamação sim e não. E eu vou explicar para vocês depois por que eu coloquei uma coluna com quantidade e outra coluna com a palavra sim e não, porque isso depois facilita o nosso relatório na hora de criar o dashboard. Eu vou dar várias dicas aqui para vocês de coluna que vocês podem incluir, por mais que você pegue uma base de dados que não tenha todas as colunas que você gostaria que ela tivesse, você pode simplesmente, a partir de uma informação, você mesmo criar outras colunas. Então o que eu fiz, por exemplo, nessa coluna de reclamação? Aqui não tem a quantidade de reclamação, eu usei uma fórmula aqui que é a fórmula C. O que essa fórmula faz? Tá? Ela vai entender para mim, se aqui for uma coisa, ela vai me retornar outra coisa. Então o que eu fiz? Para todas as reclamações que fossem igual a zero, eu pedi para que ele escrevesse aqui a palavra não. E aquela coluna que tivesse a reclamação como sim, por exemplo, tá vendo? Aliás, com um número, né, maior que zero, por exemplo, tá vendo que aqui eu tenho uma reclamação? Eu venho aqui na frente e peço para que ele escreva a palavra sim.
Então depois, na hora de eu fazer um filtro, eu não vou usar essa coluna que tem a quantidade de reclamação. Eu vou usar essa coluna para saber o que tem reclamação e o que não tem reclamação. E vocês vão ver futuramente também nas próximas aulas. Isso é bem legal. Beleza. E as duas últimas colunas para finalizar aqui, eu tenho categoria e fornecedor. Por que eu tenho duas colunas aqui em branco? Que é o que vocês estão visualizando agora. Você deve estar se perguntando, mas Paulo, cadê as informações aqui? Isso foi proposital, tá? Por quê? Como nem tudo são flores, vão acontecer inúmeras situações, e muitas, mas quando se pensar em muito, pega o muito e multiplica por muito ainda. Quando você estiver trabalhando numa empresa de grande porte, o que vai acontecer? Você vai pegar uma base de dados que não vão ter todas as informações naquela base que você recebeu por e-mail, que você extraiu de um sistema, seja lá de onde for. E aí como é que você vai fazer para montar uma base final com todas essas informações? Você vai ter que fazer o que a gente chama de cruzamento de dados. E é aí que vai entrar, inclusive, a função PROC-V que vocês vão aprender daqui a pouco, tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Se vocês já baixaram a planilha aí... Opa, meu celular está acabando a bateria aqui. Se vocês já baixaram a planilha aí na máquina de vocês, vocês vão reparar que vocês têm algumas guias aqui embaixo, né? Algumas planilhas, na verdade, né? Então, por exemplo, eu tenho a planilha base de dados, eu tenho a outra planilha aqui, ó, categoria, eu tenho uma outra base fornecedor e eu tenho aqui a função PROC-V, tá? Aqui, o que eu coloquei? Eu não coloquei uma coluna de categoria e uma coluna de fornecedor. Então, o que eu vou fazer? Aqui embaixo eu tenho uma base, categoria e uma base fornecedor. Eu vou ensinar para vocês como que a gente pega a informação dessas outras bases de dados aqui e traz a informação para cá para a gente conseguir completar a nossa tabela aqui. Beleza? Então, de uma certa forma, a primeira coisa que vocês precisam fazer de modo geral é o que eu acabei de mostrar para vocês, é entender todas as colunas que vocês têm aqui, olhar coluna por coluna, antes de você pensar na criação de um dashboard, tá? Você primeiro vai olhar tudo isso aqui e falar, beleza, legal. Aí você faz o quê? O que eu fazia quando eu trabalhava como CLT, por exemplo? O que eu fazia? Alguém me mandava uma base de dados. Aí falava assim para mim, Paulo, eu preciso que você crie uma visão para mim a partir dessa base. É que geralmente, quando você está numa empresa, já quando você não é a empresa, né? Você não tem uma loja física, né? Você não tem a sua própria empresa, você trabalha na empresa, alguém já vai trazer para você já um pedido pronto, embalado. Vai falar assim, olha, a partir dessa base eu quero ver isso, isso, isso e aquilo. Tá? A pessoa já vai te falar isso. Mas, se a pessoa não te falar, ela falar simplesmente, olha, eu quero que você construa tal coisa para mim, a partir de tal coisa. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que analisar essa base de dados e você mesmo vai ter que chegar numa conclusão do que você tem de informação e o que você pode mostrar para aquela pessoa, né? Então é interessante que você faça isso. Bom, então depois que você vier aqui e analisar todas as suas colunas e entender o que você vai ter que fazer, qual é o segundo passo? O segundo passo é exatamente isso aqui que a gente acabou de olhar. Tá faltando coluna aqui? Tá faltando informação? Por exemplo, eu vou apagar isso aqui. Ó. Vamos supor o seguinte. Não tinha essas duas colunas que eu deixei aqui, tá? Categoria e fornecedor. Alguém chegou para você com o pedido embalado e falou assim, olha, eu quero a partir dessa base você me cria um relatório, um dashboard, e uma das visões que eu quero é por categoria e por fornecedor. Só que aí você olha na base de dados e fala, meu Deus, não tem essa informação aqui, e agora, o que eu vou fazer? Aí você vira para a pessoa falar, mas não tem. Mas ela vai te falar o seguinte, mas tem uma outra base que tem, de um outro sistema. Você vai lá e pega essa base e junta as duas. Aí você vai ter que rebolar e vai ter que fazer isso. Então, o que você vai fazer? É aí que vai entrar a nossa querida e maravilhosa função PROC-V, tá? Só que antes, inclusive, de a gente jogar aqui a nossa função PROC-V, o que a gente vai fazer? Tá vendo que a minha base está totalmente sem formatação? A primeira coisa que a gente vai fazer é formatar essa tabela e deixar todas as minhas colunas do jeito que eu quero, tá? Então, olha só. Se eu voltar aqui no nosso cronograma, vou voltar aqui. Vou voltar a tela para vocês aqui. Só ver como é que está a minha bateria aqui. Tá, beleza. Ó, voltei aqui no cronograma. Então a gente colocou aqui, ó, conhecendo o Excel, tá ok, a gente já viu isso. Analisando a base de dados, a gente também já viu que você precisa analisar quais são as colunas que você tem, se vai precisar cruzar informação ou se não vai precisar, beleza? Então vou marcar isso aqui como feito também. E aí qual é o próximo passo que você vai fazer? Formatar com tabela. Isso aqui é extremamente importante, tá? O que é formatar com tabela? Formatar com tabela é o seguinte, vamos voltar aqui para o Excel. Olha só, formatar como tabela não é simplesmente vir aqui e pegar, por exemplo, essa parte aqui, tudo que eu entendo que é dinheiro, e vir aqui e clicar aqui nesse símbolo monetário para ele transformar aqui, ó, tá vendo que ele mudou aqui? Eu só peguei essa quantidade para vocês não selecionar tudo, tá? E não é vir aqui e colocar isso aqui no formato monetário. O que é formatar como tabela? Tem um recurso dentro do Excel que chama formatar como tabela. Olha só, aqui na minha página inicial eu tenho esse recurso aqui, ó, tá vendo? Estilos aqui, eu tenho, ó, formatar como tabela. Para que serve formatar como tabela? O que é um formatar como tabela? Ele simplesmente vai pegar essa minha base de dados
e ele vai armazenar ela na memória dele, ele vai criar uma nomenclatura, ele vai transformar uma base aqui para o Excel. Não tem nome nenhum, ela é uma base aleatória em uma tabela. Então essa tabela ela vai ter um nome. E por que a gente vai fazer isso? Vai pegar essa base de dados e vai transformar nessa tabela. Porque depois, tudo que eu for apontar para essa tabela, ou seja, se eu pegar uma tabela dinâmica e apontar lá para cá, se eu pegar um gráfico e apontar para cá, ou se eu pegar uma fórmula e jogar aqui dentro, fica mais fácil, porque aí quando eu incluir informações novas, o Excel ele já atualiza todos os meus vínculos que eu tiver apontado para essa base de dados de uma forma automática. E se eu não fizer isso, se eu não formatar essa minha base de dados como tabela, tudo que eu incluir, quando vier aqui embaixo, por exemplo, ó, vamos pensar que ela é uma base acumulativa. Se você pegar uma base nova e colar ela aqui embaixo, colar mais informações aqui, tudo que você tiver, tabela dinâmica, gráfico dinâmico, fórmulas aqui dentro, você vai ter que entrar em cada um deles e mudar o que a gente chama de range. Range é um intervalo, tá? E você vai ter que mudar o intervalo em cada um deles. Você vai ver que a gente vai criar bastante tabela dinâmica aqui. Isso dá um trabalho enorme e você pode, inclusive, esquecer de fazer e isso vai te prejudicar no seu dia a dia. Então, o que é a primeira coisa que a gente faz? E é muito simples isso, tá? Você vai vir aqui, vai clicar em qualquer parte aqui da sua base de dados, tá? Clicou aqui em qualquer parte, você vai vir aqui ó, na página inicial, tem aqui ó, estilos. Tá vendo aqui escrito formatar como tabela? E aí alguém falou para mim, acho que era o David que tinha falado? Deixa eu ver se era o David que falou. Vamos ver. Quem tinha falado para mim? Estou querendo... Eita, meu Deus, cadê o comentário? Uma dúvida. É o David mesmo. Então, David, já aproveita e vê aí se você tiver... fazendo pelo Excel Online, já vê se é exatamente nesse mesmo lugar aqui, ó, nessa parte de estilos aqui, está escrito aí para você formatar como tabela, tá? Vocês vão clicar nessa opção aqui e aqui você simplesmente vai escolher o formato que você quer. Isso aqui é indiferente, tá? Porque a base de dados ela fica oculta. O seu usuário final ele não vai ver a sua base de dados. Então aqui você pode pegar a cor que você quiser, tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, eu geralmente gosto desse azulzinho aqui, ó, azul estilo de tabela média 2, tá? Simplesmente vou clicar aqui. E olha só, não sei se você está conseguindo reparar aí, porque a tela está bem branca, repare que ele criou uma linha tracejada aqui ao redor aqui de toda a minha base de dados. Ó, se eu descer aqui na minha última linha, ó, vou pegar aqui a última linha que acho que vai dar para vocês verem melhor. Ó, tá vendo que tem uma linha tracejada aqui embaixo? Ou seja, o que ele fez? Quando eu cliquei naquela opção formatar como tabela, ele pegou toda a minha base de dados e já contornou ela. Ou seja, ele criou uma seleção. Tá vendo que ele está mostrando aqui para mim? Ó, aquele já aqui, ó, onde estão os dados da tabela? Ele está mostrando neste intervalo aqui. Lembra que eu falei lá no comecinho, quem estava aprendendo Excel agora, como que a gente sabe, como que chama cada uma das células, que ela tem um intervalo? Olha o que ele colocou aqui para mim. Ó. O intervalo que ele está selecionando é da célula A1, ou seja, ele começou lá da célula A1. O intervalo ele sempre faz isso, ele começa de uma célula e ele puxa para todas as demais células. Então ele está pegando da célula A1, ou seja, da minha primeira célula, até a minha célula U, que número que está aqui? 33527. Ou seja, a minha coluna, ele vai até a minha coluna U na minha linha 33527, que está aqui embaixo, tá? Então, este é o intervalo que ele já cria automático. Você não precisa vir aqui digitar nada, tá? Só clicou na sua base de dados, depois clicou aqui em formatar como tabela, ele já cria essa seleção de uma forma automática. Se tivesse dado algum problema e ele não tivesse feito isso, era só você vir aqui, ó, dar um delete, apagou, volta aqui, ó, vamos voltar lá para cima, né? Vou voltar aqui de uma forma mais rápida. Você vai clicar aqui na sua célula A1, você vai segurar a tecla Shift Ctrl do seu teclado e vai apertar uma vez a sua setinha para a direita, ele vai selecionar até a última coluna que ele conseguir. Tá vendo que ele parou aqui na coluna U, até a última coluna que tem informação, tá? Se você apertar mais uma vez, ele vai até para a última coluna do Excel. Só aperte uma vez. E depois, com a tecla Ctrl Shift apertado, você aperta a seta para baixo. E aí ele vai criar uma outra seleção para você que vai vir até a última linha, tá vendo? É a mesma coisa, só que ele já faz isso de uma forma automática. Beleza, feito toda essa seleção aqui da sua base de dados, seja que ele já entendeu automaticamente, ele vai marcar para você essa opção aqui, ó, minha tabela tem cabeçalhos, ele já trouxe ela marcada. O que são esses cabeçalhos? Vou voltar aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui para poder ver aqui e voltar mais rápido. Olha só, o que é um cabeçalho aqui? Cabeçalhos são esses títulos que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Vendedor, supervisor, quantidade de reclamação. Então eu já tenho isso, eu não preciso pedir para ele criar um outro aqui. Então deixa essa opção marcada. Se eu desmarcar essa opção aqui, ele vai criar um cabeçalho automático, só que ele escreve coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Para mim não é interessante. E geralmente uma base de dados você sempre vai pegar com cabeçalho. Se não tiver, eu te aconselho a criar o cabeçalho manualmente e você escrever, senão você não vai saber nada depois do que é cada coluna sua, né? O que é a quantidade de venda, o que é a coluna vendedor, o que é a coluna supervisor, você não vai saber. Então, no meu caso, já tem aqui, inclusive ele já trouxe marcado, ele já identificou o que tinha. Eu simplesmente vou dar um OK. Olha o que vai acontecer. Dei um OK, ele já
pinta todas as minhas células de uma forma 100% automática, que ele deixou aqui no formato que a gente escolheu. Ó. Tá vendo aqui? Ó, que foi esse azulzinho aqui. Se eu vier passando o mouse aqui em cima dos outros ó, e trocar aqui, por exemplo, ó, eu consigo mudar também. Tá? Mas eu não quero, vou deixar esse azul mesmo. Então, eu vou deixar desse jeito. Então, já tem aqui a minha base de dados formatada como tabela. Porém, os meus dados não estão formatados. Tá vendo aqui a minha meta valor de venda e a minha coluna valor de vendas? Eu continuo com o número 400 aqui. Não está o R, o cifrão lá, e escrito 400,00. Não está no formato monetário. Tá? Eu posso mudar aqui? Posso. Mas como eu vou criar uma tabela dinâmica a partir disso, não tem necessidade. Eu posso fazer isso na tabela dinâmica. Porém, eu vou mostrar para vocês aqui como vocês fazem também, só para caso você queira fazer isso numa tabela que talvez não seja uma base de dados. Né? Você quer ir lá e transformar uma base pequenininha numa tabela e você vai analisar a partir dela mesmo. Você pode vir fazer isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar a formatar isso daqui. Vamos pegar o seguinte. Coluna código. Ó, vou até ampliar um pouquinho essa coluna. Como que eu faço para ampliar uma coluna? Mostrei para vocês lá no comecinho. Ó. Você traz o mouse aqui, ó. Tá vendo meu mouse? Eu vou deixar ele aqui em cima da minha coluna A. Se eu deixar ele em cima da coluna, ele faz uma seta para baixo, tá? Isso aqui, se eu clicar, ele cria uma seleção na minha coluna inteira. Eu não quero fazer uma seleção, eu quero ampliar a minha coluna. Então, o que eu faço? Eu vou um pouquinho para a direita, bem nesse risquinho que divide a coluna A para a coluna B, deixo o meu mouse parado, ele vai criar esse sinalzinho de mais aqui, com duas setinhas, uma para a direita e uma para a esquerda. Agora eu clico com o botão esquerdo do mouse seguro e arrasto para o tamanho que eu quiser, tá? Ou, se eu quiser que ele faça isso de forma automática, eu simplesmente dou um duplo clique. Ele vai ampliar, mas tá vendo que ele não ampliou quase nada? Baseado na informação que eu estou vendo aqui. Eu quero deixar isso aqui um pouquinho maior. Então você clicar, segurar e arrastar para a direita. Beleza? Legal. Coluna código. Não vou mexer porque código não precisa ter ponto e vírgula, tá? Coluna produto é um texto, também não vou mexer. Meta de venda. Como isso aqui eu sei que é a quantidade dessas duas, não vou mexer também. Só que aqui, como é valor de venda, essas duas colunas eu quero alterar, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar a informação dessas duas colunas. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, a partir dessa primeira célula aqui, eu vou apertar a tecla Shift do meu teclado e vou, com a setinha do mouse para a direita, apertar uma vez. Ele vai criar uma seleção para essas duas de uma vez só. Tá vendo? Tem uma seleção única aqui, tá? Agora, eu aperto a tecla Ctrl Shift e seta para baixo. Ele vai criar uma seleção automática para todas as linhas abaixo. Por que eu fiz isso? Porque é muito mais rápido do que eu vim aqui, clicar com o mouse aqui, ó, com o botão esquerdo, segurar e arrastar até ele chegar na minha última linha. Então isso aqui demora muito. Se você tem uma base pequena, ok, você pode fazer isso. Se você não tem, é interessante que você faça dessa forma que eu te mostrei, tá? Então, clicou na primeira célula, segura o Shift, seta para a direita, ele vai selecionar a próxima célula. Depois você aperta o Ctrl também, ou seja, Shift, Ctrl e seta para baixo. Ele vai descer até a última linha que tem informação. Beleza. Selecionou todo mundo aqui, agora eu vou formatar essa célula. Eu posso vir aqui, ó, clicar aqui em geral e escolher aqui o formato que eu quero. Eu vou deixar nesse formato contábil aqui, beleza? Então, cliquei aqui, olha só, ele já transformou todas as minhas células aqui num valor monetário, beleza? Então, vamos continuar aqui. Coluna de reclamação não vou mexer, porque a quantidade eu vou deixar assim mesmo. Vendedor não, supervisor não, coordenador não, gerente, superintendente, aqui não vou mexer em nada. Opa, olha aqui. Essa coluna aqui, cadê? Data de venda. Essa coluna eu preciso mexer. Por quê? Lembra que eu falei? Aqui eu estou vendo um código do Excel, não estou vendo a data por completo. Então o que eu vou fazer nessa coluna? Eu vou selecionar essa coluna inteira. Como que eu seleciono? Ctrl Shift, seta para baixo. Aqui eu não preciso andar para o lado porque eu só quero selecionar essa coluna. Tá? Então, olha só, volta aqui de novo. Ó. Clico na primeira célula que eu quero criar a seleção para baixo, seguro Ctrl Shift e seta para baixo. Beleza. Agora eu volto aqui em cima, clico na setinha para baixo. E vou vir aqui nessa opção de data abreviada. Você pode pôr data completa. Eu, geralmente, em dashboard, nunca usei data completa, porque é ruim de ver em gráfico. Então, use data abreviada, beleza? Então, ó, vou simplesmente clicar aqui e olha só a mágica acontecendo. Ele já ajustou aqui todas as minhas datas. Agora eu tenho aqui dia 3/7, 3/5 e assim por diante, beleza? Coluna mês e ano não vou mexer em nada, cliente também não, filial também não, reclamação também não. Beleza, só está faltando aqui a gente incluir as informações das outras bases de dados, que é aí que vai entrar a função PROC-V, beleza? Então, olha só, antes da gente ver a função PROC-V, eu praticamente já tenho toda a minha base de dados estruturada para poder receber aqui uma tabela dinâmica depois, que eu vou apontar para esse lugar, para eu poder usar as minhas funções aqui também, para que ele já preencha isso de uma forma automática. Então, tudo que eu fizer agora, qualquer lugar que eu apontar para cá, quando eu incluir uma informação nova a partir da última linha, ó, quando eu ver aqui embaixo, e incluir uma nova base aqui embaixo, ele já vai atualizar isso para todas as outras funções, tabela dinâmica, o gráfico, seja o que for que eu tiver apontado para cá. Eu não vou ter que ir lá e alterar o intervalo delas. Então é para isso, por isso, na verdade, que a gente faz, que a gente transforma uma base de dados no formato tabela, para facilitar a nossa vida depois, principalmente com tabelas dinâmicas e formas. Beleza?
Dá um joinha para mim, comenta se até aqui está ok, se estão entendendo, se estão com alguma dúvida, só para eu seguir para a próxima etapa, que a gente já vai começar a falar da nossa função PROC-V, tá? Se está claro para vocês a explicação por enquanto, comentem para mim, entendi, está claro. Se tem alguma dúvida, já aproveita para falar agora, já tira a dúvida com vocês, antes da gente ir para a próxima etapa, que a gente vai falar de PROC-V, da nossa função PROC-V. Vou dar um minutinho para vocês comentarem, enquanto isso eu vou tomar minha água aqui. David está de boa, Alexandre tranquilo, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o nosso cronograma e vamos colocar aqui que formatar como tabela também já está ok. E agora vamos para a parte que nos interessa, que é a função PROC-V, que tem muita gente que morre de medo dessa função, que é uma função extremamente simples, mas o pessoal, muita gente que, inclusive eu também, quando eu estava aprendendo Excel, uma função, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para aprender essa função? Não faço ideia de como funciona isso. Legal, então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, aqui a gente já estruturou a nossa base, e aí vamos pensar o seguinte, antes da gente de eu mostrar para vocês aqui como que a gente vai cruzar isso aqui, vamos primeiro aprender a função PROC-V, e depois que a gente aprender a função PROC-V, eu vou voltar, aliás, vamos fazer diferente, vamos voltar aqui, ó, vamos fazer uma coisa, antes de aprender o PROC-V, vamos fazer o seguinte, chegou aqui nessa base, você não tem, por exemplo, essas duas colunas aqui. Vou excluir essas duas colunas aqui. Aqui, senão não vejo nada. Olha só. Está com a sua base pronta, linda e maravilhosa. Só que alguém te disse, olha, mas eu preciso, além disso, eu preciso saber também uma visão por categoria e fornecedor. Tá? E aí você olha para a sua base de dados e fala, mas eu não tenho essa informação. E alguém te fala para você, olha, mas eu vou te mandar aí outras duas bases que você tem o que a gente chama de chave primária. O que é uma chave primária? Chave primária, vamos voltar aqui no começo da nossa tabela. Tá vendo aqui, ó? Essa minha primeira coluna, eu tenho a palavra escrito COD. Esse COD é um código. Isso aqui a gente chama de chave primária. Por que essa informação está aqui? Ela não está aqui aleatoriamente, ela está aqui propositalmente. Por quê? Como que você consegue cruzar uma base de dados com outra base de dados desculpa, e pegar a informação de um lugar e transportar essa informação para um outro lugar? Você precisa do que a gente chama de chave primária, ou seja, um código que você vai ter tanto em uma base quanto em outra base. E a partir desse código você consegue buscar informações de uma para outra, beleza? Então quando você precisar fazer isso, você vai ter que ter em algum lugar na sua base alguma coisa que você identifique como um código, uma chave primária. Pode ser um número ou pode ser um texto. Nesse caso aqui eu deixei como número, beleza? Então tá. Você foi lá e identificou que você tem essa chave primária, o que você vai fazer? Você vai olhar na sua base de dados e achou aqui uma coluna escrito código. Aí alguém vai lá e te manda uma outra base. Eu já deixei aqui, ó, tá vendo? Base categoria. Vamos pegar a categoria, por exemplo. Inclusive isso aqui, ela vai vir só desse jeito aqui, ó. Vocês devem estar visualizando na base de vocês essas colunas aqui. Pode ignorar, tá? Pode vir aqui, ó, e limpar elas. Isso aqui foi na hora que eu fui montar. E a gente só vai usar essas duas aqui. O que você vai ter aqui de informação? Você vai ter uma coluna escrito código, tá? E na frente do código vai ter uma outra coluna escrito alguma coisa. Tá? No meu caso aqui é a categoria. Então, por exemplo, para o código 3634, eu tenho a categoria aqui feminina, certo? Para o código 3044, eu tenho a categoria masculina. O que é esse código aqui? Esse código é o código do meu produto. Tá? Então, todos os produtos que eu tenho aqui na minha base de dados, cada um deles tem um código. E esse código, eu consigo, através desse código, eu consigo descobrir qual é a categoria desse meu produto. Então, a partir dessa informação, você viu aqui na sua base de dados que você tem um campo com código, você foi aqui na sua outra base de dados que você também identificou esse código, aí você vai pensar o seguinte, que função que eu vou utilizar para conseguir pegar essa informação de uma base e levar para outra? Qual é a função que você usa dentro do Excel para pesquisar a informação? É a função soma? O nome já te soma, ele vai somar uma informação. Você tem que somar aqui? Não. É a função CONT-C? Não, você precisa contar. Que função que é? É a função PROC-V. Então aí, para quem está começando agora, deve estar falando, meu Deus, mas por quê? Como é que eu vou saber que é PROC-V? Função PROC-V é uma função que ela procura algo, né? Ela procura na vertical. Tá? Então tá vendo que aqui as informações elas estão na vertical? Ó. Então eu tenho o código na linha 2, o código na linha 3, o código na linha 4, elas estão descendo, ou seja, na vertical.
Aqui na minha base de dados, se eu voltar para cá, ó, todas as minhas informações elas estão na vertical. Então, através desse código que está na minha posição vertical, eu vou eu vou consultar uma outra base de dados, que no caso é essa base aqui, e quando eu encontrar esse código aqui, ele vai me trazer essa coluna aqui da frente, ou seja, a categoria do meu produto. Então, é dessa forma que eu entendo qual é a função que eu vou utilizar. Então, preciso buscar uma informação em outro lugar, sempre vou utilizar, na maioria das vezes, a função procv, proch, ou a tal da procx, né, que inclusive saiu agora nessa atualização, que eu particularmente não acho interessante utilizar nessa situação aqui. Procx é mais para você buscar o inverso, né, de um ponto de partida para a esquerda. Você vai entender também que a procv só busca de um lugar, de um ponto de partida para a direita, que eu vou te explicar daqui a pouco. Quando for uma situação inversa, aí você pode usar o procx. Mas nesse caso, a gente vai usar a função procv, beleza? Então, através da função procv, eu vou analisar o código que eu tenho nessa linha da minha base de dados, vou vir nessa outra base aqui e vou buscar aqui a informação da categoria e vou preencher aqui a minha base de dados para deixá-la completa com as duas colunas que estão faltando, categoria e fornecedor. Eram essas duas, né, que a gente colocou aqui. Vamos voltar aqui para categoria e fornecedor. Beleza, então vou deixar desse jeito mesmo. Vou apagar isso aqui. Então você já entendeu aqui que você vai precisar criar aqui duas colunas. Na verdade, se a sua base estiver assim, ó, apagada, vamos voltar aqui, ó. Sua base vai estar assim. Ela vai estar assim sem nada. Você vai ter que vir aqui e colocar categoria. E olha só que interessante. Quando eu digitar uma escrita aqui na minha coluna do lado da minha tabela, que eu já formatei como tabela, olha o que acontece quando eu dou um Enter. Ó, digitei categoria, vou dar um Enter. Tá vendo que ela automaticamente já atribuiu a mesma formatação para todas as minhas linhas abaixo? Então isso é muito legal, porque ela já deixou tudo automatizado. Agora eu venho aqui, ó, vou ampliar um pouquinho, né, categoria. E aqui era fornecedor, né? Fornecedor. Digitei, dou um Enter, pronto. Ele já criou aqui para mim toda a formatação. Por isso que a gente coloca no formato tabela. Porque aí, se eu não tivesse feito isso, tivesse pintado à mão aqui, por exemplo, eu ia ter que copiar minha informação para todas as outras linhas. Isso é ruim, tá? Então, beleza. Vou ampliar aqui também. Então, eu já sei que eu vou ter que usar a função procv. O que eu vou fazer agora? Vamos aprender a função procv. Então, vamos lá. Todo mundo que tiver com o arquivo aberto agora, muda para essa guia aqui, função procv. Vamos lá, vamos ao conceito da função procv. Para que serve a função procv? Eu já dei um spoilerzinho agora para vocês, né? Função procv nada mais, nada menos, ela serve para procurar na vertical. E o que é procurar na vertical, Paulo? Pelo amor de Deus, ela vai procurar uma informação em linhas, tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico aqui para você entender melhor. Que a teoria é sempre chato, né? O negócio é na prática que funciona melhor. Por exemplo, olha só. Imagine que eu tenho o seguinte, eu tenho essa tabelinha aqui, que eu tenho uma coluna de... E aqui eu tenho um exemplo totalmente diferente, tá? Por que eu te dei um exemplo diferente e eu já não te dei um exemplo te ensinando a fazer nessa base de dados aqui? Porque eu quero que você entenda o conceito. O que aconteceu comigo quando eu estava aprendendo Excel? Eu lembro, nunca vou esquecer isso. Eu fiz um teste de Excel para passar numa vaga. Uma semana antes, eu corri na internet e me matei de estudar. Estudei, aprendi tudo o que caiu na prova. Só que eu aprendi para uma coisa. Quando chegou na prova, era a mesma coisa de um jeito diferente. E aí eu dancei. Não consegui fazer porque eu não conseguia entender. Era muita informação para aprender. Eu não associei as coisas. Então por que eu não estou te ensinando direto aqui? Eu vou te ensinar de um outro jeito, de uma outra forma, tá? Com informações totalmente diferentes para você entender o conceito. Depois a gente vai usar com outro modelo, que é o modelo que de fato a gente vai precisar usar aqui, para que você consiga assimilar as coisas e não fique focado em somente uma situação. Certo? Então isso foi extremamente proposital para o seu cérebro já ir captando aí para ele entender o conceito da coisa e não simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, um copy e colhe do que eu estou fazendo aqui. Beleza? Então vamos lá. Função procv. Esquece tudo que a gente já falou agora dessa base de dados, de vendas, de produto de roupa, esquece tudo. Tá? Vamos entender o conceito da procv. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui uma tabela, e aqui também são produtos, mas outros produtos vendidos. Então tem, por exemplo, a minha coluna produto que eu tenho shampoo, sabonete, detergente, bolacha, macarrão, enfim. E eu tenho uma outra coluna com a quantidade vendida. Vamos supor que nesta célula aqui na frente eu queira que, conforme eu digitar o nome de um produto nessa célula aqui, tá vendo? Deixa até uma validação de dados, se você tiver já com a tabela aí com você, se você já baixou essa base, você vai ver que quando você clicar nessa célula, ele habilita essa setinha aqui para você clicar nela e selecionar um produto aqui. Então, por exemplo, vou mudar aqui para o arroz. Tá vendo? Eu selecionei o arroz, ele já troca aqui na minha célula. Então, por exemplo, vamos supor que cada produto que eu seleciono aqui, eu quero que aqui na frente ele me mostre quanto eu vendi desse produto. E a minha base de dados que eu estou chamando aqui é essa tabelinha aqui. Tá vendo? Todos os produtos que eu tenho nessa célula, eu tenho nessa base também. E eu tenho quantidades diferentes para cada um deles. Então aqui eu vou usar a função procv
para que de acordo com o filtro que eu vou fazer aqui nessa célula produto, a minha função vai vir aqui, vai analisar todas essas linhas aqui e vai me retornar essa outra coluna aqui. Então é isso que ela vai fazer, linha por linha, por isso que se chama procurar na vertical. Ela vem aqui e analisa. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui, ó. Digitei sabonete. O que a função para que ver vai fazer? Ela vai vir aqui e vai olhar. Essa linha aqui, está escrito sabonete? Não, está escrito shampoo. Então para ela não interessa, ela vai para a próxima. Nessa linha aqui, está escrito sabonete? Sim, tá. Então ela vai me retornar essa coluna aqui, ou a coluna que eu pedi para que ela me retorne. Se eu tivesse mais 30 colunas aqui na frente, eu podia pedir para ela me retornar essa primeira coluna, essa segunda, essa, ou assim por diante. Beleza? Legal. Então como é que eu começo a escrever isso? Eu vou começar a digitar aqui. PROC-V, certo? Abro parênteses. Primeira pergunta que o Excel vai me falar. Qual é o valor que você está procurando? Né? O que você quer procurar? Qual é o valor que eu estou procurando? Eu não acabei de dizer que eu quero saber esta célula. Quando eu digitar um produto nesta célula aqui, ele vai vir nessa minha base de dados, vai analisar linha por linha e depois vai me retornar uma coluna para a direita. O Excel sempre vai te retornar a partir de uma coluna para a direita. Ele nunca te retorna de uma determinada coluna para a esquerda. Se eu tivesse um inverso aqui, ó, se isso aqui estivesse aqui e eu tentasse pesquisar daqui para cá, esquece, PROC-V não faz isso, tá? É aí que entrou a tal da função PROC-X. A PROC-X você consegue utilizar para isso. Antigamente a gente usava 3 funções para fazer isso: PROC-V, índice e CORRESP, para conseguir juntar essa informação e trazer aqui uma coluna para a esquerda. E a PROC-X ela veio para facilitar a nossa vida para isso. Mas são raríssimas as exceções, aliás, as situações que você vai pesquisar a partir de uma coluna uma informação para a esquerda. Sempre o que a gente chama de chave primária, porque isso aqui é uma chave primária, tá? Isso aqui a gente pode considerar como uma chave primária, porque essa informação você tem ela aqui na sua base e você tem ela aqui. Então isso a gente chama de chave primária. Geralmente a chave primária ela sempre fica no começo da sua base de dados. Então você sempre vai pesquisar a partir dela para a direita e não dela para a esquerda. Salvo algumas exceções, tá? Então, beleza. Vamos voltar aqui. Vou colocar de novo. PROC-V, abro parênteses. Valor procurado. O que você quer procurar? Quero procurar esse valor aqui. Eu tenho duas opções agora. Entre aspas, eu posso digitar o que eu quero que ele procure. Eu posso escrever a palavra sabonete. Certo? Ou, que eu te aconselho, na maioria, 99,9% das suas funções que você for utilizar, não escreva aqui dentro. Por quê? Se você escreve aqui dentro, fica algo fixo, algo manual, que não sofre alteração. Se você quiser mudar, depois você tem que editar a fórmula e ir lá na mão e escrever de novo. O que você pode fazer? Ao invés de escrever aqui, você vai simplesmente apagar tudo isso aqui, deixa só assim, ó, PROC-V, abre parênteses, e aí você vai clicar aqui na célula que contém informação. Por quê? Quando você clica numa célula, você está dizendo para aquela função que o que tiver escrito naquela célula, ele vai buscar. Então, quando você alterar a informação na célula, ele altera a informação na fórmula também. Beleza? Então tá. O valor que eu quero procurar é essa célula aqui que contém o produto sabonete. E agora eu vou para a segunda etapa da minha função. Como é que eu faço para ir para a segunda etapa da minha função? Eu aperto o ponto e vírgula. Tá vendo que aqui quando eu comecei a digitar, eu vou apagar o ponto e vírgula. Quando ele me mostra uma colinha aqui embaixo, né? PROC-V, valor procurado. O valor procurado, a palavra valor procurado, ela fica em destaque. Ela fica um cinza mais forte. Quando eu coloco um ponto e vírgula, ele vai para outra etapa. Ele deixa em destaque a outra etapa da minha função. Então, a etapa da sua função que estiver em destaque é o que você tem que fazer naquele momento. Então, agora ele me pergunta, matriz tabela. O que é a matriz tabela? Nada mais, nada menos do que a base de dados que você vai pesquisar essa informação que eu quero procurar aqui. Então, a minha matriz tabela é a minha base aqui, ó, minha base pequenininha aqui. Então, como é que eu faço? Eu clico aqui na minha célula B7, né, ó, coluna B, linha 7. Como ela é uma base pequena, eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar e selecionar. Se fosse uma base grande, o que eu fazer? O que eu falei para vocês lá. Clicou aqui, segura o Ctrl Shift, seta para a direita, ele vai até a última célula que tem informação, depois seta para baixo, ele vai até a última linha que tem informação. Dá na mesma, tá? Legal. Então, a minha matriz é toda essa base aqui. Beleza. Ponto e vírgula. Vamos para a próxima etapa. Então, vamos supor, o que ele vai fazer aqui? Tá vendo que ele já criou essas linhas aqui? Ó? A linha azul é o valor que eu estou procurando. A linha em vermelho é a minha base de dados, que a minha função vai entrar aqui, vai olhar linha por linha. Quando ela encontrar a informação, ela vai me retornar algo que eu quero. Tá? Então, a minha próxima etapa aqui, ó, ele pergunta num índice coluna, ou seja, qual é o número da coluna que você quer que eu te retorne quando ele encontrar essa informação. Então, o que ele vai fazer aqui? Olha só, função para que vai vir aqui, ó, olhou essa linha aqui, está escrito sabonete? Não. Vai para a próxima. Olhou aqui, está escrito sabonete? Tá. Legal. Encontrou a palavra sabonete. O que você quer que ele faça? Ele vai te retornar uma coluna. É só isso que ele faz, tá? Ele só te retorna uma coluna. E sempre para a direita. Qual é o número dessa coluna? Então, essa próxima coluna que vem aqui, depois da informação que ele está buscando, a primeira coluna que vem, é nada mais, nada menos do que a coluna número... Aliás,
Primeira coluna é essa que ele está buscando aqui, tá? Então ele sempre começa aqui, ó. Essa é a coluna 1 e essa é a coluna 2. Então ele sempre começa aqui, onde eu estou pesquisando informação. Então essa é a minha primeira coluna, só que a coluna que eu quero é a próxima coluna. Então a próxima coluna sempre vai ser 2, depois 3, depois 4, depois 5 e assim por diante, tá? Beleza, então encontrou a informação aqui nessa coluna, eu quero que ele me retorne a próxima, que vai ser a coluna 2. Começa aqui 1, 2. Então beleza, digitei 2, ponto e vírgula, e aí vem a última etapa da minha função. O que é a última etapa da minha função? Essa parte aqui é extremamente importante, tá? Você só tem duas opções aqui. Ele vai te dar uma opção verdadeiro ou falso. O que é o verdadeiro? Tá vendo que ele já traz até uma legenda aqui, ó. Verdadeiro, correspondência aproximada. E falso, correspondência exata. Então, eu posso tanto digitar aqui, por exemplo, verdadeiro, ou digitar falso, ou, que é mais fácil e eu te aconselho a fazer, você pode colocar aqui ou 0 ou 1. 1 é para verdadeiro e 0 é para falso, beleza? E eu vou te explicar a diferença de um e outro. O que é o verdadeiro? Correspondência aproximada. O que significa isso? Ele vai tentar encontrar aqui o produto que você está pesquisando. Se ele não encontrar o produto aqui dentro, ele vai tentar encontrar um nome que seja próximo daquele que você está pesquisando e vai te retornar uma coluna para a direita depois. Em 99% das situações que você for utilizar para ver, nunca utilize correspondência aproximada. Utilize sempre correspondência exata. Por quê? Você quer que ele te traga exatamente se ele encontrar aquela informação. Se ele não encontrar, você não quer que ele te traga nada. Então você vai utilizar essa opção de falso. E aí, o que é o falso? Correspondência exata. Ou seja, só vai te retornar um valor aqui das colunas para a direita se ele encontrar de fato a sua chave primária, que no caso aqui é o produto, aqui dentro. Se ele não encontrar o produto, ele não te traz nada. Significa que você não tem aquela informação na sua base de dados. Então, sempre utilizem a opção de falso, que você pode colocar o número 0. Beleza? Colocou aqui 0. Ou escreveu falso ou escreveu falso, tá? Mesma coisa. Fecha parênteses. Toda função você precisa abrir um parênteses, coloca as etapas da sua função e no final você fecha o parênteses. E agora eu dou um Enter. Beleza? Olha o que aconteceu aqui. Sabonete 11. Vamos ver se está certo? Shampoo 15, sabonete 11. Beleza. Vamos filtrar aqui agora o último produto, a fralda. Tem 14. Vamos vir aqui agora e vou filtrar aqui fralda. Ó, tá vendo? Fralda que eu cliquei. Pronto, tá aqui 14. Se eu filtrar outro produto, macarrão, por exemplo, eu venho aqui, vou filtrar macarrão. Cliquei no macarrão, 18, quantidade vendida, macarrão 18. Tá pronto, tá feita a minha função para ver. Comenta aí para mim se vocês entenderam, se ficou alguma dúvida ou se está complexo demais. Enquanto isso eu vou pôr meu celular para carregar aqui. Que já está começando a ficar sem bateria. Eu vou dar mais um exemplo para vocês também, tá? Não se preocupem não. Deixa ele do ladinho aqui. Deixa ele aqui. Vou tomar minha água enquanto isso. Tem alguém que não entendeu essa função? Que ficou com alguma dúvida? Se tiver alguém, comenta aí pra mim. Que a hora é agora. Esse delay é muito ruim. Camila Freire, top. Conseguiu entender, Camila? Tá tudo ok? Tá clara a explicação? Entendeu por que serve a função? Acho que você já sabia, né? A função para ver você já sabia, né? Estou olhando para baixo aqui porque meu celular eu deixei ele de lado aqui porque ele está carregando, tá? Bom, vamos dar sequência aqui então. Enquanto isso, se alguém não entendeu, eu vou dar mais alguns exemplos aí que talvez fique mais claro, tá? Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Bom, aqui eu estou utilizando a função procv para ela buscar em apenas uma célula, tá? Só nesta célula aqui, ó. Eu não coloquei a minha função para outras células, tá? Nesse outro exemplo aqui, o que eu vou te ensinar? A gente vai para uma situação um pouquinho diferente. Tira isso daqui. Acho que pode ser que seu arquivo aí também esteja com a primeira função aqui. Se tiver, você apaga ela, porque a gente vai fazer ela do zero, tá? Vamos pegar essa outra situação aqui. Aqui, eu já tenho uma situação próxima, inclusive, da nossa base. Eu tenho o produto, tá? Eu quero, através desse produto, eu quero descobrir quem é o fornecedor dele. Só que aqui eu não quero saber mais de quantidade, tá? E a minha base é essa daqui, ó.
Então, o que eu identifiquei aqui que são chaves primárias, né? Que eu tenho nessa base, que eu também tenho nessa outra aqui que eu vou pesquisar. A minha coluna produto. Olha só, eu tenho produto aqui e eu tenho o mesmo produto aqui. E para a direita desse produto, eu tenho uma outra coluna que é o fornecedor, que é exatamente o que eu quero pegar daqui e levar para lá. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar minha função. Troque V, abro parênteses. Valor procurado. O que é o valor procurado? É esta célula aqui que contém a escrita shampoo. Então, eu clico nessa célula, ponto e vírgula. Matriz tabela, onde é a base de dados que eu quero que ele vá procurar informação? É essa base aqui, ó. Posso pegar aqui a partir da primeira linha, ou posso pegar a partir dessa daqui também. Isso é indiferente, tá? Vou pegar aqui o título de coluna também. Seleciono a minha base inteira, ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu quero que ele me retorne quando ele encontrar essa informação? É a minha coluna número 2. Lembra que eu falei? Começa aqui, a primeira coluna que tem, que ele vai pesquisar a informação, já é a coluna 1, e essa outra coluna é a coluna 2. Se eu tivesse mais aqui, seria 3, 4, 5 e assim por diante. Beleza? Então, legal. Quando ele encontrar o shampoo nessa minha... outra coisa que eu não falei para vocês. Função PROC-V. A primeira coluna que você for selecionar, tá? Na sua matriz tabela, ó, vou digitar até de novo, PROC-V. Então, ó, vou procurar esse valor aqui, ponto e vírgula, na minha matriz tabela. A primeira coluna que você selecionar, ela obrigatoriamente precisa ter a sua chave primária, né? Então, no caso aqui, eu não estou pesquisando o produto, eu não poderia selecionar, por exemplo, daqui para cá. Vamos supor que eu quisesse outras colunas aqui. Se a minha primeira, tá vendo que a minha primeira coluna aqui agora ela é fornecedor. Se a minha primeira coluna não tiver essa informação que eu estou pesquisando, não vai funcionar a sua forma, tá? Então, a minha primeira coluna, a minha primeira seleção precisa ter a informação que eu estou buscando, porque ele vai procurar a partir da primeira coluna e depois ele te retorna as informações, mas a primeira informação ele precisa achar na primeira coluna. Então, a minha primeira coluna tem que obrigatoriamente ter a mesma informação que eu estou pesquisando aqui. Então, tem que começar a partir daqui do produto, porque é a partir dessa coluna que eu tenho a palavra shampoo, beleza? Então, eu venho aqui e seleciono. Opa! Deixa eu apagar isso aqui e vamos de novo. Vou procurar esse valor, ponto, vírgula. Vou até consertar do mouse aqui. Vou selecionar essa tabela. Como é que eu fiz para selecionar rápido assim? Ctrl Shift, seta para a direita, seta para baixo. Beleza. Selecionei toda a minha base de dados, ponto e vírgula, num índice coluna. A gente acabou de ver qual é a coluna que eu quero que ele traga. A primeira coluna, a coluna produto, é a coluna número 1, coluna fornecedor é a coluna número 2. Então, digito número 2, ponto e vírgula. Quero uma correspondência verdadeira ou exata. Aliás, aproximada ou exata. Quero sempre uma correspondência exata. Posso digitar falso ou posso simplesmente colocar um número 0. 0 é para correspondência exata, 1 é para correspondência aproximada. Joga sempre 0, nunca joga 1, tá? A não ser que você precise fazer isso e que você tenha ciência que ele pode trazer uma informação incorreta para você. Beleza, fecho meu parênteses aqui, porque toda função tem uma abertura de um parênteses e um fechamento. Dou um Enter e pronto. Olha só, ele já localizou aqui que o meu produto shampoo, quem é o meu fornecedor é o shampoozeiro, certo? Então ele já veio aqui na minha base de dados, vamos ver se está certo isso. Ó, tá aqui, ó, shampoo. Então, para o shampoo, o meu fornecedor é o shampoozeiro. Beleza? Agora, eu vou vir aqui embaixo e vou digitar a função PROC-V novamente. Vou fazer isso para todas as outras linhas. Não, em hipótese alguma. É aí que entra uma outra coisa. O que a gente pode fazer? Você pode vir aqui, ó, tá vendo que eu seleciono a minha célula que tem a minha função, e aqui no cantinho do meu retângulo aqui, ó, inferior direito, ele vai fazer esse sinalzinho de mais, tá vendo? Se eu deixar meu mouse parado aqui no cantinho, ele faz esse sinalzinho. Eu posso simplesmente dar um duplo clique aqui, e ele vai preencher para todas as demais linhas, até ele encontrar a última que tem aqui. Ou poderia clicar aqui, ó, duplo clique, seguro e arrasto para cá. Ele também vai preencher essa informação. Deixa eu apagar aqui para vocês, ó. Ver aqui, ó, e clicar com o mouse, ó, duplo clique, opa, seguro e arrasto até onde eu quero, e ele solta, soltando ele carrega a informação. Só que repare o seguinte, tá vendo que aqui, ó, os 3 primeiros, ele trouxe a informação perfeita, né? Aparentemente. Aqui ele trouxe esse hashtag N/D. O que é isso? Isso é um erro de fórmula. Significa que ele não encontrou o produto bolacha aqui dentro da sua base de dados. Mas olha só, eu tenho a bolacha aqui, né? Ó, da bolacha, meu fornecedor é o bolacheiro. Por que ele não encontrou essa informação aqui dentro na minha matriz tabela? Você vai entender agora. Olha só. Se eu vier aqui colocar o meu cursor do mouse aqui e apertar a tecla F2, ele habilita a minha função. Olha o que aconteceu aqui com o meu intervalo. Essa linha vermelha aqui é a minha matriz tabela. Olha o que aconteceu. Essa linha vermelha não era para estar aqui. Era para a seleção estar aqui em cima. Ó. Só que você viu que ela desceu aqui para baixo? Inclusive ela ficou na linha de baixo da bolacha, né? Foi isso mesmo? Vamos ver aqui. Na linha de baixo da bolacha.
Então, o que, que acontece? Quando você joga uma função e depois você arrasta essa função para as demais células, vocês precisam entender uma coisa. O Excel trabalha de uma forma relativa. O que, que é uma forma relativa? Olha só. Se eu vier aqui, por exemplo, digitar igual e selecionar essa célula aqui, ó, o açúcar, e dar um Enter. Quando eu vier aqui e arrastar essa função para baixo, olha o que ele vai fazer. Tá vendo que aqui embaixo não é mais açúcar, é arroz? Se eu der um F2, ó, o açúcar que eu tinha selecionado aqui em cima, quando eu arrastei a minha função para baixo, ele também arrastou a minha função aqui. Se eu arrastá-la para a direita, por exemplo, ó, repara aqui, ó, vou pegar aqui e vou arrastar para a direita. Para a direita. Olha o que ele mostrou para mim. Açucareiro. Vou dar um F2, ó, tá vendo? Esse quadradinho azul, ele estava aqui no açúcar. Ele veio para o meu fornecedor. Então, para qualquer lugar que eu arrastar uma função, seja para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, todas as funções que estiverem dentro daquela célula, elas vão se movimentar da mesma forma. E é por isso que nós utilizamos o que a gente chama de cifrões no Excel. Se vocês quiserem saber especificamente, que vocês precisam saber o que é cifrão, tem uma aula aqui no canal mesmo, de cifrões. Se não me engano, aqui tem no meu Instagram também tem uma aula somente de cifrões, tá? Que eu explico o que significa um cifrão. Mas eu vou dar uma explicação rápida aqui para a gente conseguir finalizar essa função para que ver. Então, você já entendeu que toda vez que você arrasta uma função do Excel, todas as funções que estiverem apontadas naquelas células, elas vão se movimentar. E o que aconteceu aqui? Quando eu arrastei aqui essa minha função daqui de cima para baixo, ele também pegou minha matriz tabela que estava aqui em cima e foi arrastando. Cada vez que eu desço uma linha, ó, ele desce uma da minha matriz também. Ó. Vou começar aqui, ó. Tá vendo? Selecionou minha matriz, perfeito. Quando eu vier na linha de baixo, eu não desci uma linha aqui, ó. Eu não estava aqui na minha linha C22, eu não arrastei a função aqui para C23. Quando você arrastou aqui para baixo, o que ele fez com a matriz tabela? Ele também desceu aqui. E todas as linhas que eu for descendo, ó, vou dando um F2 para editar, ó, tá vendo? Cada hora ele está mais para baixo. Ó. Vai chegar um momento, quando eu estiver na última aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Ele vai estar na última linha aqui. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? A minha matriz tabela agora, ele está pegando essas informações lá para baixo. Então ele não vai encontrar esse meu produto aqui, que eu tenho informações em branco. Então não vai funcionar, tá? E é aí que entra os nossos cifrões. Então o que a gente vai fazer? De uma forma bem rápida aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer a fórmula de novo. Troque V, o valor que eu vou procurar tá na minha célula B22, ponto e vírgula. A minha matriz tabela, eu vou selecionar este intervalo novamente, só que agora o que eu vou fazer? Depois que eu fizer a minha seleção, eu vou dizer para o Excel o seguinte: Excel, quando eu arrastar as minhas funções, esta seleção que eu fiz, que é a minha matriz tabela, ela não pode se movimentar para lugar nenhum. Não quero saber se eu vou arrastar essa função para cima, para preencher as demais células, para baixo, para a direita ou para a esquerda. A minha matriz tabela, e coloque isso na cabeça de vocês. Tudo que vocês entenderem que é uma matriz tabela, todas as bases de dados que você usar uma função para buscar uma informação em algum outro lugar, que a gente chama de matriz tabela, essa matriz ela precisa ficar fixa. Ela não pode se movimentar quando você arrastar a sua função. Beleza? Então eu vou dizer para ele o seguinte: Excel, quando eu arrastar minha função aqui para baixo, esse intervalo que eu selecionei, ou seja, minha matriz tabela, tem que ficar fixa. Ela não pode se movimentar. E como eu faço isso? Depois que você faz essa seleção aqui, tá vendo que ele me mostra que o intervalo que ele está selecionando, de E22 até F22. Olha, coluna E aqui em cima, 22 começa aqui no meu produto açúcar, e ele vem até a minha coluna F na linha 32, né? 32 aqui embaixo. Beleza. Então, depois que eu fizer essa seleção, eu vou apertar a tecla F4. Olha só o que vai acontecer neste intervalo aqui, ó. Apertei F4. Tá vendo que apareceu um monte de cifrão aqui? Um cifrão aqui antes do E, né, que é da minha coluna, um cifrão aqui antes do número 22, e aqui outro cifrão antes da minha coluna F, e aqui outro antes do número 32, que é a minha linha. Esse cifrão, dentro do Excel, quando você coloca isso dentro de uma fórmula, você está dizendo para o Excel o seguinte: você vai travar este intervalo. Ou seja, quando você coloca um cifrão antes da coluna e antes da linha, ou seja, dois cifrões, ele tranca este intervalo para que ele não se movimente para lugar nenhum. Depois tem outros tipos de cifrões que a gente não vai entrar em detalhes agora. Então, o que eu vou fazer aqui? Selecionei a minha matriz tabela, aperto a tecla F4. Ele automaticamente vai colocar esses cifrões aqui. Se porventura, ó, se eu apertar de novo, ele vai trocando os tipos de cifrões. Ó. Agora ele colocou no meio e agora ele coloca aqui antes da minha coluna e da minha linha. E se eu apertar mais uma vez, ele remove os cifrões. Se porventura você fez alguma coisa aí no seu, que ele só deixou desse jeito, ó, só colocou o cifrão na última etapa da sua função, por exemplo, só no F32 ou só no E32, o que você faz? Você aperta F4 até ele tirar, você vem aqui, ó, manualmente aqui dentro da sua função e seleciona aqui, ó, todo o intervalo que você quer aplicar o cifrão. Aí você aperta a tecla F4 do seu teclado e ele vai colocar os cifrões aqui nessa sua matriz tabela aqui, neste intervalo de E22 até F32. Beleza?
Legal, colocou os cifrões, agora a gente continua a fórmula normal, tá? Ponto e vírgula, ponto e vírgula, a coluna que eu quero é a coluna 2, ponto e vírgula, quero uma correspondência exata, então digito o número 0. Fecho parênteses e dou um enter. Olha o que vai acontecer agora. Eu vou voltar aqui, vou até apagar aqui, ó. Vou vir de novo aqui, duplo clique no canto inferior direito do meu retângulo, e olha só, não deu erro nenhum. Se eu vier aqui embaixo agora, vou pegar aqui a última, ó, e dar um F2, olha só, o meu intervalo aqui, a minha matriz tabela está fixa, ela não se movimentou nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, para lugar nenhum. Então é isso que o cifrão faz. Quando você coloca ele dentro de um intervalo, eu selecionei aqui embaixo e coloquei ele dentro de um intervalo, ele vai fixar aquele intervalo para que quando você arrasta a sua função, ele não deixe aquele intervalo específico se movimentar para lugar nenhum. Beleza? Então é para isso que servem os cifrões. Legal. Então eu já te mostrei um outro exemplo aqui de você usar a função e arrastar a sua função para preencher para as demais células. Agora esse último exemplo aqui é a mesma coisa e você vai ver que legal. Isso aqui agora que eu vou mostrar para vocês, ó, é exatamente o que vocês acabaram de ver aqui em cima. Porém, qual que é a diferença? A minha base de dados aqui, que é a minha matriz tabela, não está com formatação. Essa aqui de baixo, ó, tá vendo que ela está com uma formatação aqui? Ela tem células pintadas. Lembra que eu falei para vocês no começo dessa videoaula, eu falei, gente, a primeira coisa que vocês vão fazer é, na base de dados de vocês, vocês vão entender, fazer uma análise, etc e tal, e depois vocês vão fazer o quê? Formatar, transformar ela no formato tabela. Por quê? E aí lembra que eu falei que todas as fórmulas, quando você aponta para algum lugar, quando você inclui uma informação nova, você tem que mudar a sua fórmula depois. Aqui, no caso, eu tive que colocar cifrão para trancar, uma série de coisas. Quando você aponta uma função para uma tabela, você não faz nada disso. Você vai entender agora por que você não faz nada disso. Então, essa minha base de dados aqui, que eu vou usar a mesma função, do mesmo jeito que eu usei ali em cima, ela está formatada como tabela. Então, olha a diferença que vai ser agora. Eu vou colocar aqui, troque V, valor procurado. Essa célula que contém a palavra shampoo, ponto e vírgula. Matriz tabela é este intervalo aqui. Vou selecionar aqui todo mundo. Só que olha só o que aconteceu agora. Olha aqui em cima. O que ele escreveu para mim? Ele não colocou mais o intervalo que ele está fazendo aqui, que no caso seria de E36 até F47. Ele deveria escrever isso, né? De E36 ó, até F47. Tá vendo que ele criou a mesma seleção ali, só que quando eu deixo desse jeito, quando ele escreve assim para mim, ou quando eu coloco no manual, ele entende que isso aqui é uma seleção para este intervalo fixo. Se eu apagar essa seleção aqui e selecionar aqui o mouse, nesse intervalo, porém, formatado como tabela, ele automaticamente coloca aqui o nome da minha tabela. Qual é a vantagem de fazer apontar uma função para uma base no formato tabela? Primeiro, não tem que colocar cifrão aqui, não perco tempo fazendo isso. Segundo, quando eu incluir uma informação nova aqui embaixo, eu não preciso vir aqui e colocar um novo range, um novo intervalo dessa informação, porque ele automaticamente já coloca dentro da tabela. Porque aqui agora ele está colocando a palavra tudo, ou seja, isso aqui é uma tabela inteira. Qualquer informação nova que eu colocar ou tirar, ele vai atualizar para mim baseado nessa palavra que ele colocou aqui, porque agora ele está apontando para uma tabela que o Excel está reconhecendo como uma tabela dentro da sua planilha. Tudo bem? Então isso aqui fica muito mais fácil. Então eu já selecionei aqui o meu intervalo, a minha matriz tabela, que já está formatada como tabela, não preciso colocar cifrão, não preciso atualizar futuramente. Agora eu dou um ponto e vírgula e continuo a minha função normalmente. Qual é a coluna que eu quero? É a mesma coluna aqui, ó, coluna 2, dígito número 2, ponto e vírgula, correspondência exata, representada pelo número 0, fecho parênteses e dou um enter. Beleza, já trouxe aqui o shampoo zero, ó. Se eu arrastar minha função aqui para baixo, pronto, já está todo mundo preenchido. Vou dar um F2 aqui para editar as funções, ó. Tá vendo? Está todo mundo atualizado, sem precisar colocar cifrão. Se eu incluísse uma informação nova aqui, eu vou simular para vocês a diferença, tá? Se eu viesse aqui, ó, por exemplo, vamos colocar um produto novo. Vou colocar aqui apontador. Olha só, vou colocar o fornecedor aqui, aponta lápis. É assim que escreve lápis? Não sei como é que é com Z ou com mais, mas vai ficar assim mesmo. Aliás, o produto é apontador e fornecedor é aponta lápis. Acho que deve ter acento assim mesmo. Beleza, olha só o que vai acontecer. A minha função, vou dar um F2 para vocês entenderem. Olha só, a minha matriz tabela, ela parou aqui. Por quê? Ela está buscando até a minha linha F32 aqui em cima. Ó. Então, se eu incluir uma informação nova, eu vou ter que vir aqui e arrastar ela aqui para baixo e dar um Enter. Agora sim, ó, e depois eu tenho que copiar ela e jogar para todo mundo aqui em cima. Ou seja, eu teria que fazer toda vez isso. Já, vou dar um Ctrl Z para voltar, para você ver que eu vou deixar com erro. Ó. Tá vendo? Ele não está buscando. Já aqui embaixo, se eu colocar apontador, ó, vou arrastar minha função para cá. Ele vai dar erro porque eu não tenho essa informação na minha base ainda, né? Na minha matriz. Agora se eu colocar
pontador, né, que vai ser minha chave primária, e aqui a ponta lápis. Olha só o que ele fez aqui. Ele já atualizou para mim. Gente, eu estou desconfiado que esse ponta lápis eu sempre em mine. Não sei se é no I ou no A. Eu sou péssimo em português. Mas vai ficar assim mesmo. Ou seja, tá vendo que ele já carregou a informação aqui para mim? Sem eu precisar mudar o meu range aqui. Se eu der um F2 agora, ele já alterou aqui o intervalo da minha tabela de uma forma automática. Eu não preciso ir lá agora e mudar isso. Então é por isso que eu falei para vocês, a primeira coisa que você faz numa base de dados é transformar ela, formatar ela no formato tabela. Porque depois tudo que a gente for fazer, tabela dinâmica, gráfico, funções, a gente não vai precisar fazer mais nada de ficar colocando cifrando, mudar intervalo, ficar atualizando, nada disso, porque ela faz de uma forma automática. Beleza? E agora para a gente finalizar, é só a gente voltar aqui agora, vamos voltar lá para a nossa base inicial, e a gente vai fazer o quê? Eu não tenho aqui as duas últimas colunas que eu preciso trazer a informação para cá de uma outra base de dados. Agora a gente vai colocar aqui a nossa função procv na prática, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, só um detalhe. Aqui eu vou usar a função procv em uma base formatada para buscar informação em uma outra base, que é essa daqui, que não está formatada, tá? Então essa base, como ela não está formatada, eu obrigatoriamente vou precisar colocar os meus cifrões, tá? Então eu poderia vir aqui também, ó, e simplesmente pensar que isso aqui era uma base grande que você tinha lá, tá? Posso vir aqui, ó, para não precisar colocar cifrão nem nada, eu venho aqui e formato ela também. Vou colocar esse azulzinho aqui, dou um OK. Venho aqui na minha base de fornecedor, seleciono ela aqui também. Opa! Venho aqui em formatar como tabela e transformo ela em tabela também. Dou um OK. Beleza. Agora eu tenho todas as minhas bases como tabela. Minha base de categoria, minha base de fornecedor e eu tenho a minha base de dados também. Beleza? Agora sim a gente vai usar a nossa função procv. Então, primeiro vamos fazer aqui para a nossa categoria. Então eu vou digitar igual a procv, abro parênteses, valor procurado. Na minha base de dados aqui, qual é o valor que eu tenho em comum, que é a minha chave primária em todas as bases? É o código do meu produto. Então eu vou vir aqui, eu posso andar com a setinha do mouse mesmo, tá? Vou andando tudo para a esquerda. Olha só, meu código está aqui. Então, selecionei o primeiro código. Inclusive, olha a diferença como é que faz quando você usa uma função dentro de uma tabela formatada também. Tá vendo que aqui ele não mostra mais. O procv, ele coloca @code. Ele não coloca mais uma célula específica. Agora aqui dentro, ninguém tem mais célula específica. Agora são nomenclaturas. Então, ele pega esse código, porque é o nome da minha coluna. Então, ele já deixa tudo automático. Ele já deixa o código da coluna, que é o valor que você vai procurar, para todas as linhas de baixo. Ponto e vírgula, matriz tabela. E eu vou vir aqui embaixo, ó. Coloquei o ponto e vírgula, venho aqui embaixo, vou selecionar uma outra tabela. Botão esquerdo do mouse. Clico na minha outra base de dados, venho aqui e seleciono ela inteira. Olha só, ele já colocou aqui também, ó, tabela 4, hashtag tudo. Beleza. Ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu quero que ele traga? Mesma coisa. Começa o código da minha coluna 1, aqui a categoria é minha coluna 2. Eu quero saber a categoria, eu vou digitar número 2. Número 2, ponto e vírgula, e vou colocar o número 0 que eu quero correspondência exata. Beleza? 0, fecho parênteses. Olha o que vai acontecer quando eu der um Enter. Olha a mágica. Ele já colocou aqui, ó, para todas as linhas. Eu não preciso nem arrastar minha função. Por que ele fez isso? Porque nós formatamos essa base de dados como formato tabela. A partir do momento que você formata ela como formato tabela, tudo fica mais fácil e automático, né? Fica uma coisa mais dinâmica, muito melhor para você fazer. Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui no fornecedor e fazer exatamente a mesma coisa. Igual a procv, abro parênteses, vou com a setinha do mouse mudando até o começo, vou pesquisar este código aqui, ponto e vírgula, vou vir aqui agora na minha base fornecedor, clico com o botão esquerdo do mouse, seleciono aqui com o botão esquerdo do mouse também a minha base inteira, ponto e vírgula, coluna que eu quero é a coluna número 2, porque eu quero que ele me traga o fornecedor, ó. Primeira coluna é o código, segunda é o fornecedor, 2, ponto e vírgula, digito o número 0, porque eu quero uma correspondência exata, beleza? 0, fecho parênteses, dou Enter. E olha a mágica acontecendo, já preencheu aqui também todos os meus fornecedores. Agora eu tenho a minha categoria toda preenchida e o meu fornecedor todo preenchido. Ou seja, a minha base agora está completa, buscando, inclusive cruzando informações com outras bases de dados que eu tenho aqui embaixo, que é a minha base categoria e a minha base fornecedor. Então agora sim, eu estou com a minha base totalmente estruturada. Já transformei no formato tabela, já usei as minhas funções para buscar informações, para cruzar dados de outras bases e trazer para cá. Agora, a partir dessa base, eu posso começar a construção do meu modelo de dashboard. A gente não vai fazer isso ainda, né, porque a gente não tem algumas outras aulas que a gente precisa ver tabela dinâmica, como inserir imagens, então a gente não vai começar a construir o dash agora. Né? Então, essas primeiras aulas que a gente vai ter é mais para vocês entenderem um pouquinho os conceitos, como você utiliza a função, como você estrutura uma base de dados, que é o que eu falei para vocês. Primeiro eu preciso ter uma base bem estruturada, para a partir dessa base eu começar a fazer qualquer outra coisa. Então,
A gente já deixou aqui tudo formatado, já coloquei o que era valor monetário aqui, já coloquei o campo de data no formato de data, já usei a função PROCV para trazer as informações que estavam faltando aqui na minha base de dados, então agora tem minha base estruturada. E agora nas próximas aulas a gente vai começar a seguir com o nosso cronograma aqui, que deixa eu ver o que fala, vou voltar para cá. Então, ó, vamos finalizar aqui a função PROCV. A função PROCV está finalizada. Então, a gente viu nessa aula de hoje, conhecendo Excel, para quem não sabia nada de Excel, acho que tinha uma pessoa que não entendeu muito bem, quer dizer, que não conhecia o Excel, a gente já analisou a nossa base de dados, entendeu o que tinha, formatou tudo bonitinho, formatamos ela no formato tabela e aprendemos a função PROCV para buscar informações para a nossa base de dados. Então, aqui nós já finalizamos a nossa aula 1, conseguimos aqui cumprir o nosso cronograma. Então agora a gente vai depois para nossa... Amanhã a gente vai ter a nossa aula 2, que a gente vai começar a falar de tabela dinâmica, segmentação de dados, gráficos dinâmicos e formatação e layout. Beleza? Se alguém ficou com alguma dúvida da aula de hoje, pode falar aqui que agora eu vou tirar um tempinho para ler os comentários de vocês, antes da gente finalizar essa aula. Se vocês não entenderam algo, pode falar aí para mim que eu faço uma breve recapitulação aqui com vocês. Enquanto isso eu vou beber minha água aqui. Gente, está um calor insuportável aqui. Meu Deus, choveu, parece que deixou mais quente ainda. Principalmente da função PROCV. Ninguém me respondeu que não entendeu. Minha preocupação é essa. Tem alguém que não entendeu a função PROCV? Alguma coisa para poder tentar explicar de uma maneira diferente? Ou está claro para vocês? Muito bem detalhado. Ótima aula.